Pré-campanha, campanha ao governo do estado de Goiás. Foi líder do governo Bolsonaro e comandou aí a campanha para a reeleição do presidente Bolsonaro. Agora é hora de se reinventar. O Major Vitor Hugo foi o deputado federal que mais articulou recursos aqui para o estado de Goiás e hoje é o nosso convidado aqui do podcast. Fala pessoal, seja bem-vindo ao terceiro episódio da segunda temporada do podcast Bambu Tangimento. Hoje a gente vai estar batendo um papo aqui com o Major Vitor Hugo. Ele que é o meu líder, partidário aqui, é a minha liderança política aqui no cenário federal. E hoje ele vai estar falando aqui sobre como que vai ser o partido aqui do PL aqui no estado de Goiás e como que vai ficar o grupo político que acompanha ele aqui no nosso estado. Major, seja bem-vindo aí ao nosso podcast. Obrigado, Jorge. Honra, um prazer muito grande estar aqui. Nosso puta gemendo. Muito feliz de estar aqui, de novo aqui. Muito obrigado. Major, aqui no nosso podcast aqui, ele é um pouquinho mais diferente dos outros, porque aqui a gente é meio que goianês mesmo, sabe? Aqui a gente não segue norma, não segue roteiro. O que a gente mais faz aqui mesmo é abrir uma caixinha de pergunta no Instagram e o pessoal vai perguntando, a gente vai colocando aqui os que a gente acha importante, a gente vai perguntar. E a primeira pergunta aqui é que dia que você vai marcar pescaria comigo? Você está me devendo a pescaria, você sabe, né? Meu amigo, eu tô pronto. Aliás, eu fiz a compra semana passada, um material de pesca e uma tralha de pesca, que agora eu tô mais equipado, que eu fui pescar com meu sogro. E ele me deu uma indiretinha assim do tipo, pô, cara, o cara vem pescar, não traz nem vara, não traz mulher, porque ele tem tudo. Luiz Nagato. Luiz Nagato, você conheceu, ele pescando. Pois é, você ligou pra mim, eu vim pescar aqui, que ele levei lá, rapaz, pescado lá, pescou só branquinha. Então, mas eu agora, meu amigo, tô pronto. À noite eu voltei lá no acampamento deles lá, cheguei lá, eu falei assim, e aí, os peixes? Rapaz, nós vai ter que comer um carne assada mesmo. A sorte é que levou carne, né? Aí ele pegou um peixe, o Rian comeu. Ele acabou de assar o peixe lá pro Rian. Mas, olha aí, como é que tá a vida? Voltou normal? Como é que tá? Não, eu vou estar mais normal já 100%. Eu tô de volta à Câmara dos Deputados. Eu sou servidor concursado, consultor legislativo. Então, eu tô de volta na consultoria. De lá pra cá, de campanha pra cá, perdi 12 quilos. Mas você fez o quê? Foi o quê? Não, fui ao médico, tô fazendo dieta, regime. Mas eu acho que vai voltar tudo agora. Porque cheguei aqui, você já colocou um banquete. Meus amigos todos vão passar agora, nessa viagem agora, por 10 cidades. Cada cidade que a gente vai, graças a Deus, a gente é sempre muito bem recebido. E a forma do goiano receber, na maioria das vezes, é oferecendo uma comida gostosa e tal, né? Então, vou tentar me conter para não voltar a engordar. E pior que tem casa que você chegar dos goianos assim, se você não comer, você faz desfeita, né? Sim. Aqui o pessoal fala assim, o certo mesmo, o cara fica satisfeito da casa é quando você sai com depressão, assim, sabe? Uma depressão prós-prato de tanto comer, né? Então, esse é um problema. Porque, realmente a parte da... Importante a gente ir ganhando mais saúde, né? A gente tá ficando mais velho. Major, aqui eu tenho o público que nos acompanha aqui nas redes sociais. Eu tô construindo agora um público que, com o podcast, é uma forma que eu achei de comunicar com vários perfis, por vários grupos de pessoas. Por exemplo, como eu mexo muito com política, eu não consigo comunicar com um público que gosta de mundo fitness. E aqui eu entrevistei uma musa fitness, então, querendo ou não, o público dela veio no podcast, entrevistei o pessoal do Colégio Militarizado, o público veio pro podcast, então hoje a gente já está com 44 mil seguidores no Instagram, se eu não me engano. Caramba. Então, tipo assim, e tem 3 meses que a gente está com podcast. Então, aos poucos eu estou criando esses pequenos grupos, né? E pro pessoal que não te conhece, eu gostaria que você fizesse uma breve resumo aí da sua carreira, da sua infância até chegar no líder do governo, do presidente da República aqui no Brasil. Bom, eu sou major do Exército da Reserva, não remunerado, eu fiquei 21 anos no Exército Brasileiro. Sou nascido em Salvador, na Bahia, mas criado no Rio de Janeiro e vim para cá, para Goiás, em 2003. Casei com uma goiana, Napolina, meu filho, João Vitor, tem 9 anos, é goianiense. Além da Academia Militar das Agulhas Negras, que é a mesma academia que o presidente Bolsonaro estudou, de Direito, 80%. Em Goiás, na UFG, e acabei me formando na UFRJ, porque 13º volta para o Rio. Nesse tempo todo que eu fiquei no Exército, 21 anos, eu participei de diversas missões, eu era das Forças Especiais do Exército, das operações. Então, participei em missões na fronteira, na Amazônia,
nos Estados Unidos, na América Central, Oriente Médio, na África. Então, assim, foi um período muito bacana para mim, né? Do Exército. Eu era oficial da Marinha, eu acabei indo para o Exército. Eu sogro oficial da Força Aérea, então lá em casa, quando se reúne, era quase o Ministério da Defesa junto. Depois eu decidi fazer o concurso para a Câmara, e foi lá que eu me aproximei do então deputado Bolsonaro. E depois nós fizemos campanha em 2018, eu fui eleito deputado, ele foi eleito presidente da República, nós já éramos amigos, e aí nós articulamos para que eu me tornasse o líder do governo, e eu fui líder do governo Bolsonaro por 2 anos, quase, 1 ano e 7 meses, depois líder do maior partido da Câmara, que era o PSL na época, 54 deputados, depois o ouvidor geral, né? Fui candidato ao governo do estado no ano passado, tive mais de 500 mil de votos, ao todo 516.579 votos. Para mim, traz uma grande responsabilidade, uma grande compromisso com as pessoas, mais de 500 mil de goianos que acreditaram no nosso plano e depositaram sua confiança em nós para que... E agora estamos focando aí em 24, 26, para voltar para o jogo aí, para continuar ajudando Goiás e o Brasil. O pessoal fala assim, alguns falam que o Major Vitor Hugo perdeu para governo de Goiás, né? E eu acredito que você não perdeu não, Major. Quem perdeu foi nós goianos mesmo, de não ter colocado você com toda a sua experiência, com toda a sua capacidade de estar governando o estado de Goiás. Eu estava dando uma olhada no seu plano de governo lá. Gente, é totalmente diferente, né? Você vê o plano de governo de outros candidatos lá, a gente sabe que não vai fazer, a gente sabe que não vai cumprir, não tem nem recurso às vezes para cumprir isso daí. E o plano de governo do Vitor Hugo, você fez com vários técnicos, né? Diferentes áreas, né? Técnicos, 6 meses. Então, assim, vários eixos de atuação, né? Fez um plano bem... Era pragmático, era chuto, mas era correto, era assim... decente. Não é que nem aquele plano que você falou, né? Que às vezes o cara escreve lá e falava, não, eu vou asfaltar todas as estradas de Goiás. Aí, cara, vai custar isso? Sabe qual é o orçamento do estado de Goiás para propor algo assim? Então, acho que foi uma experiência muito bacana. Né? O governo do estado foi uma derrota eleitoral, mas uma vitória política. Eu saí de 31 mil votos que eu tinha no estado federal, 516 mil votos. Só para ter uma ideia, em Anápolis eu tive 46 mil votos agora. Eu tive 1,5 vezes mais votos só em Anápolis do que eu tive no estado inteiro em 2018. Em Goiânia foram 117 mil votos. Tive mais de 1.000 votos em mais de 70 cidades goianas. Tive voto em todas as cidades. Então, isso para mim, teve cidade que eu tive quase 40%. Jataí. Teve cidade que a gente venceu a eleição, como Chapadão do Céu. Então, acho que foi uma experiência muito grande. Algumas dessas cidades nós vamos visitar agora nos próximos Jataí, Chapadão do Céu, Serranópolis, Rio Verde. O Rio Verde teve mais de 20 mil votos. Jataí quase 20 mil votos. Então, foi uma experiência realmente marcante. Não, e tem muita gente que acha que os votos do Vitor Hugo foi só por causa do Bolsonaro. Gente, não foi. Né? Tem muita, pelo menos aqui na cidade de Indiara, na cidade de Ceres, na cidade de Rialma, onde a gente faz um trabalho maior, teve muita gente que votou ciente de que estava votando era na capacidade técnica do Vitor Hugo. Né? Então, porque tem muita gente que cola, só foi por causa do Bolsonaro. Não, é lógico que o Bolsonaro é o líder partidário dele, porém, ele tem um mérito dele, né? A gente não pode ficar só andando nas sombras. Major, eu separei algumas coisas aqui lá do portal de transparência lá da Câmara. O que faz uma frente parlamentar? A frente parlamentar é um grupo de mais de 170, 171 deputados federais que se unem em torno de uma pauta. E eu criei, durante o meu mandato parlamentar, 5 frentes parlamentares para tratar de assuntos diversos. Para tratar das operações especiais, do apoio às operações, para tratar dos colégios militares, dos parques tecnológicos, do escotismo. Um grupo parlamentar de amizade Brasil, OCDE. Então, assim, a minha intenção era fomentar essas discussões e fazer com que essas atividades pudessem ser acompanhadas e desenvolvidas, discutidas no parlamentar. Você apresentou 5, mas você participou de mais de 60. Mais. Porque é comum isso também na Câmara dos Deputados, a gente apoiar as frentes parlamentares dos assuntos, lógico, que tem respeito que tenham a ver com o que você queira discutir ou apoiar, e também de presidir, né? Eu
presidi essas 5 frentes e grupos, né? Mas eu integrei mais de 60. Major, aqui a gente faz um formato aqui, né? Que às vezes a gente pergunta mesmo. Se você quiser responder, você responde. Se não quiser, você não responde. Se você quiser, eu vou responder o que quiser também. Como que foi a escolha ali? Não, o Major Vitor Hugo será o candidato do presidente Bolsonaro ao governo. Como que foi esses bastidores que falaram, é ele que é o meu candidato? Diógenes, eu tinha uma escolha para fazer. Eu identificava que Goiás não tinha candidatos ao governo do estado que quisessem defender o legado do presidente Bolsonaro e que fossem fazer campanha efetiva para ele. E eu tinha uma responsabilidade por ser o político mais próximo do presidente em Goiás. Então eu achava que se eu não fosse, além de um lado eu estar deixando o presidente desamparado no estado, do outro ia deixar no mínimo 500 mil de goianos que acreditaram em mim. E é lógico, eu sei que o Bolsonaro teve muito mais votos em Goiás, mas sem uma opção verdadeiramente raiz para votar. Eu estava conversando ontem com os amigos ali também, a gente faz essa avaliação, pô, será que teria sido melhor eu ir para federal ou para o Senado? E eu tenho certeza absoluta que nós contribuímos fazendo material de campanha para o presidente, levando o nome dele, o legado dele nas sabatinas e nas entrevistas e também nos debates, no nosso plano de governo. Então, esse foi o objetivo maior, ir para a reeleição do presidente. E a gente construiu isso através da relação de amizade, confiança do presidente em relação à nossa pessoa, do trabalho que nós fizemos na liderança do governo. Agora, é claro que nunca é 100% engrenado, sempre algumas pessoas no PL, historicamente, no estado de Goiás, não queriam que o PL tivesse um candidato próprio ao governo, iam apoiar outros candidatos. Essas pessoas, ao longo da história, tinham feito que o PL tivesse apenas um deputado federal, ao longo de vários mandatos. Pra ter uma ideia, em 2018 o PL fez 140 mil votos. Com a chapa de federal e de estadual somada, 140 mil votos. Em 2022, com a minha presidência do PL, nós fizemos 2.132.000 votos, ou seja, 2 milhões de votos a mais. E conseguimos eleger um senador, 4 deputados federais e 3 deputados estaduais. E eu fiz mais de 500 mil de votos. Então, isso mostra que nós fizemos um trabalho correto, decente, dentro do que a lei prevê, e eficiente. Então, o presidente Bolsonaro fez certo em nos apoiar, em apostar. É lógico que se o Bolsonaro tivesse ganho a eleição, o desfecho teria sido outro, completamente diferente. Mas eu não me arrependo de ter saído, não, candidato ao governo do estado. Nós construímos um plano de governo que você citou aqui, grandes discussões. Eu conduzi o processo eleitoral de um partido político com sucesso, desde da escolha dos candidatos para federal e estadual, até passando pela convenção, até o último dia, até a prestação de contas e tal. Então isso foi muito engrandecedor politicamente para mim. Conhecer os bastidores, ver como funciona. Tenho certeza, para 24 e para 26, essa experiência vai ser muito importante. 24 é do ano que vem já. E 26 é daqui a pouco. Nós temos aí o Bolsonaro, se Deus quiser vai voltar, vai estar aí no páreo também. Temos outras lideranças que estão surgindo aí em outros partidos, como o Tarcísio no Republicanos. É um partido importante que a gente tem que também estar de olho. Nós temos aí o Zema no Novo, que também é um cara que é bem voltado para a direita. Então, assim, é importante a gente ter um leque de opções, um leque partidário, né? Estratégico, e suprapartidário, estratégico, para poder fazer oposição a tudo aquilo que nós acharmos que é contra o interesse do Brasil. Major, sobre o partido, eu quero colocar entre aspas aqui, é comum também, grandes partidos aí, até partidos pequenos, uma pessoa só comandar o partido e fazer com que só ela recebe voto, ou só ele recebe voto. Ou seja, eu tenho uma quantidade de voto maior, sou puxador de voto, aí coloco as outras pessoas que a gente sabe que não vai ganhar, porém só para ela ganhar. Isso é super normal. Será que isso que aconteceu com o PL? Eu acho que isso pode ter acontecido com o PL antes de eu chegar. Essa era uma prática. É uma prática com vários outros partidos. E durante o meu mandato, como presidente do PL estadual, eu busquei dividir os meios, de maneira que todos pudessem aparecer na televisão,
aparecer no rádio. Todos tiveram ao menos um pouco de recurso do eleitoral para poder se candidatar. Eu fiz questão, aqueles que não receberam recurso da Nacional, eu tirei da minha campanha para poder ajudar os candidatos. Então, assim, eu fiz o máximo possível para que o máximo possível de candidatos fossem eleitos. Às vezes até em detrimento da minha própria campanha. Mas não me arrependo, não. Eu queria ter na minha cabeça a tranquilidade que eu não fui aquele cara com o qual eu sofri na minha campanha de 2018. Também fui presidido por alguém que centralizou os meios todos nele. E eu não queria eu ser, 2022, eu agora como presidente, o cara que faria a mesma coisa, né? Que só pensaria em si próprio e montaria os meios todos para si e deixaria todo mundo que acreditou no projeto em mim, no meu projeto, e lógico, cada um no seu projeto também, deixar todo mundo à míngua, né? Então, eu não fiz isso. E isso é super normal e é o que mais acontece. Não deveria ser, mas o fato é que é. Isso também acontece nos municípios, né? Quando o candidato... Aqui também não vai acontecer, Major, que eu sou o presidente do PL aqui, isso aqui em Diarã não vai acontecer, vai ser distribuído igual, né? Não tem o preferido. Major, a gente sempre, toda campanha, né? A gente aprende alguma coisa. Para governador, como é que foi isso? Tem alguma coisa que te marcou de aprendizado? Como é que é? Muitas coisas, né? Numa campanha majoritária, você põe muito mais. De novo, eu tive 31.190 votos para deputado federal. 2018. 500 mil de votos agora para governador. A gente não tem noção do grau de exposição que aumenta com uma campanha majoritária, com as sabatinas, debates, com as viagens. As pessoas prestam atenção nos candidatos a governo, porque sabem que na sequência, é lógico que o deputado federal é importantíssimo, mas são 17 deputados. O deputado estadual é importante, são 41. Agora o governador é um só. Então as pessoas prestam atenção, eu quero saber o que vai fazer se ele for o governador. Será que ele vai apresentar projetos de lei? Como é que vai ser a relação dele com a Assembleia Legislativa, com o Poder Judiciário e tudo mais? Então eu aprendi primeiro a lidar com as pessoas, para ver muitas vezes a maldade nas pessoas, a maneira que as pessoas têm de lidar com os outros, né? Então, assim, a política é uma atividade que é aprendido que é meio sem alma, né? As pessoas são muito individualistas. E isso ficou muito claro para mim numa campanha majoritária. Então, no que diz respeito à política, né? Aos políticos, de modo geral. Agora, eu também aprendi muito sobre o estado de Goiás, sobre o sofrimento dos municípios. Isso já era um sentimento que eu tinha por causa do mandato de deputado federal, que eu andei por quase todo o estado, mandei emendas para quase 200 cidades, mais de 300 milhões de reais em emenda. Isso me fez conhecer mais um pouco a realidade Mas na campanha majoritária, em que as pessoas depositam as suas... As pessoas levam os problemas reais para que você tente apresentar uma solução para elas, foi ainda mais evidente. Por isso que eu acho que eu aprendi muito sobre o estado de Goiás também com essa campanha. Eu vi que você deu uma volta lá por rumo lá de São Domingos, Divinópolis, né? Eu atendia, ano passado eu atendia Uruaçu, Divinópolis, Monte Alegre, Divinópolis, Santa Terezinha, Divinópolis e São Domingos. São Domingos tem uma história bacana. Eu fiquei sabendo lá que tinha Terra Ronca, né? Eu vi que você foi lá. Aí eu cheguei lá, fui na prefeitura, fechei contrato e tal, aí peguei e falei assim, vou nessa caverna aí, que diz que é grande e tal. Aí eu peguei e fui lá e tal, aí tava com uma maquinazinha de fotografia pequenininha assim. Quando eu cheguei lá, tinha um fotógrafo que tava com uma máquina desse, eu falei, moço, qual que é o seu Instagram? Vou tirar foto mais, não, vou pegar do seu Instagram. Lá é monstro, né? E é pouco aproveitado o turismo, né? Isso era um aspecto, um eixo do meu plano de governo. Tratava sobre o desenvolvimento econômico e uma das vertentes era a questão do turismo. E Goiás é rico. Você vê o Parque Estadual de Terra Ronca, mais de 800 cavernas, algumas com quase 1 quilômetro de profundidade, inexplorado. Não tem cachoeira inexplorada também. Não tem muitos pousados, não tem praça, não tem policiamento, não tem saúde, então, e não tem uma pista de pouso para atrair as pessoas de outros países ou de outros estados, as pessoas com mais dinheiro. Tem o pessoal do Carambola também lá, né? O pessoal, né, que
faz um pouco do turismo lá, vende os seus artesanatos, também é muito fraco, né? Então, tem que ser desenvolvido, tem que ser apoiado, estimulado, incentivado. E somente um governo que tem essa visão voltada para o estímulo ao desenvolvimento econômico, o Estado não vai desenvolver economicamente. Não. Mas ele pode estimular, ele pode virar linhas de crédito, ele pode dar cursos, ele pode levar o Sebrae, pode dar segurança, pode melhorar a questão da cultura da saúde, e com isso a iniciativa privada vai lá e faz o seu papel. É um giro, né? É uma máquina que tem que girar, né? Durante a campanha, né, a gente que trabalha com política, a gente sabe que tem conversa de tudo quanto é jeito. Para te apoiar, grupos políticos, eu ouvi em algumas palestras suas lá, algum discurso seu, que você escutou algumas propostas mirabolantes, né? Tem como você citar pra gente aí como que foi esses bastidores? Troca de apoio, toma lá da cá? O toma lá da cá, infelizmente, prática aqui. É das mais... E as pessoas, os tradicionais, profissionais, eles fazem isso sem nem perceber que é desleal, antiético. Então, eu lembro que teve um falar comigo, você quer o apoio do meu partido? Eu falei, claro. Ele então faz o seguinte, já separa o Detran para o deputado tal, separa o Saneago para o deputado tal, e aí com isso você vai ter o apoio. E aí queria começar errado já. Nós fomos só pro páreo, né, para disputa, porque eu não ia lotear o governo inteiro, o estado de Goiás inteiro, vendendo o futuro dos nossos filhos e netos para políticos que querem tomar conta das autarquias estatais, e não é com o melhor dos interesses. Mas, Jorge, isso é tão engraçado que até aqui embaixo, né, na cadeia lá, acontece. Aqui a nível municipal, no interior. Aqui, você acredita que eu também escutei proposta aqui de outras pessoas e líderes partidários aí, que falam assim, fala com o Vitor Hugo lá que eu vou apoiar ele, mas me arruma isso daqui. Eu falei, rapaz, eu não vou nem falar, que ele não é nem o perfil dele, não vou nem falar. E se você quiser, com a nova política, defender os novos objetivos aí e querer a melhoria para nossa cidade, tamo junto. Agora, caso contrário, até saco de cimento pediram. Não, vamos pedir aqui. Eu falei, não, moço, não faça esse tipo de coisa aqui, não. Aqui, Major, quando eu cheguei para cá na cidade, vira e mexe, chegava a gente querendo pedir coisa em troca de apoio. Eu falei assim, não é assim que eu trabalho, não concordo com isso. O Eduardo Prado, ele falou assim, Jorge, tem acho que era 8, não era, amor? Era 8 ou era 10 cabo eleitoral na campanha. E era 10, né? 10 cabo eleitoral na campanha para mim arrumar para fazer campanha. Para fazer campanha que nem já era. Eu falei assim, Eduardo, eu agradeço, mas eu vou recusar. Não precisa. Porque aqui a gente já... Esses 10 aí não vai adiantar mais nada, porque aqui a gente já fechou o cerco. Tudo que poderia fazer aqui na nossa cidade a gente já fez. Recusei esse dinheiro aí, vai gastar com outra coisa. Não precisa aqui na nossa cidade. Então, tipo assim, a gente defende uma política séria, uma política honesta, porque, Major, no meu ponto, você tem uma experiência maior do que eu na política. Para mim, com 16 anos que eu estou de política nos bastidores, 5% só dos políticos que trabalham. E hoje, que se você vai num postinho, você vai no hospital, vai receber algum serviço público, aquele serviço público ali, no meu ver, é 5% da capacidade que poderia... a atividade pública está oferecendo para o cidadão. O que você acha, Major? Realmente, infelizmente, a grande parte da ou com a ou com então, exposto claramente pelos acordos condenatórios. É lógico que tem políticos sérios também, e quanto mais pessoas corretas, mais pessoas decentes, melhor vai ser o nosso país, melhor vai ser o nosso estado, o nosso município. Mas, infelizmente, os serviços públicos, de modo geral, são uma parte considerável da classe. Major, por que você não alinhou com Gustavo Mendanha para governo? Porque as pessoas comentam, estou perguntando tudo que o pessoal fala na rua e que o pessoal que me falou no chat lá. E às vezes a chance ficaria mais fácil de ganhar. Por quê? Bom, na verdade, houve um desencontro anterior. Eu convidei ele para estar com o presidente anos anteriores. Talvez pelo momento que ele estava vivendo, coisa da política. Estava iludido. Da vida pessoal, Ele, talvez no momento que ele estava vivendo, ele não tenha dado o valor correto assim, para de estar com o presidente,
de fazer pedidos, inclusive, para a própria cidade. Aquilo me impactou e aquilo nos afastou. Depois, num segundo momento que a gente realmente poderia ter, de repente, ter caminhado junto, o fato dele ter se aliado com a esquerda no passado e ter a vontade de aproximar do presidente acabou nos distanciando. Mas depois, quando houve o resultado do primeiro turno, ele apoiou o presidente claramente no segundo. Eu acho que para mim ele zerou o cronômetro. É uma pena que não tenha tido um alinhamento, claro, poderia ter outro, mas eu acho que daqui para frente, quem sabe a gente pode ter uma visão diferente, né? Já tendo passado pela experiência de cumprir e também de apoiar o presidente no segundo momento. Então, agora a gente está numa nova fase. A Paula estudou com ele, né? A Paula estudou com ele lá no Ávila, né, amor? Lá no Ávila. Então é amigo da família aí. E eu ficava acompanhando as redes sociais dele aqui, aí eu ficava vendo lá, alinhou com fulano, alinhou com fulano. E a gente tá no meio da política que a gente conhece, né? Aí eu olhei assim e falei assim, rapaz, mas isso aqui não vale nada. Rapaz, mas isso aqui também não vale nada. Rapaz, mas o Gustavo tá com a equipezinha que Deus me livre, hein? Aí a gente vai conversando, e falei assim, rapaz. Então, tipo assim, eu vi que ele não é uma pessoa, ele é uma pessoa bacana, mas ele pegou o restinho de tudo da política. Sabe aqueles prefeitos que não tem como ser prefeito, candidato mais, que tá inelegível? Tá na política mais, foi lá e alinhou com o cara. Então, eu fui vendo tanto alinhamento dele, assim, desse pouco, falei assim, rapaz, vou nem conversar. Aí eu falei assim, a sorte minha, falei, Vitor, porque eu não vou apoiar o Caiado, não ia apoiar e não apoio o Caiado nunca na vida, né? Então, estava cogitado ali de ser só ele e o Caiado na época, né? Eu falei assim, cara, mas apoiar ele também é foda, né? Como é que faz? Aí, ainda bem que o Vitor Hugo veio e a gente conseguiu fazer a campanha, porque senão não ia fazer não, Vitor Hugo, aqui. Eu ia ficar... Não ia fazer mesmo. Inclusive, teve um caso que aconteceu com o Vitor Hugo, que eu vou comentar aqui agora, que o Vitor Hugo ganhou mais ainda o respeito aqui da minha família. Eu sou muito sistemático com as coisas e eu fui criado numa família que o homem tem que ter palavra. Né? Aí eu sempre tô meio assim, né? Tava meio chateado com política, que os caras vinham aqui, prometiam pra gente, usava a gente, tudo quanto é jeito e nada. E o Vitor Hugo sempre cumpriu com a palavra dele. Aí marcou um dia, o primeiro recurso que ele mandou foi de R$1 milhão que foi aplicado na saúde daqui de Indiara. Bem no meio da pandemia, né, Vitor Hugo? Aí marcou uma visita pro Vitor Hugo vir aqui em Indiara. Né? Aí cheguei lá no seu Antônio Barbosa, na Denusa lá, é a família tradicional demais aqui de Indiara. O Caiado fez uma cagada aqui que todo mundo odiou política por causa do Caiado. Então, tipo assim, a gente não tinha espaço mais para conversar sobre política aqui, com essas famílias mais tradicionais. Aí eu fui lá, conversei com eles, conversei com uma porrada de gente, consegui marcar uma agenda pro Vitor Hugo aqui na Indiara, né? Aí um dia antes o assessor dele me ligou e falou assim, vai ter que suspender a agenda. Rapaz, eu fiquei bravo demais. Aí eu fiquei bravo, falei assim, não precisa vir mais não. Aí passou um pouquinho, o Vitor Hugo me ligou, aí eu peguei e falei assim, Vitor Hugo, se você não vir amanhã, você não precisa vir também mais não. Você apaga meu telefone da sua agenda aí e não precisa contar comigo com política não. Você fez compromisso foi com o homem. Aí Vitor Hugo, não, Jorge, você também fez compromisso foi com o homem. Pode manter a agenda que amanhã cedo eu tô aí. E tava, né, Vitor Hugo? É verdade. Não, mas isso é importante. Às vezes também você eu desmarcava, às vezes, algo de força maior. Mas nesse caso eu vi que você estava ficando bem chateado e vi que foi todo um esforço para cumprir. Não, então eu vou desmarcar. É porque ninguém, hoje em dia, Major, ninguém quer falar de política. O povo é família acabando por causa de política, é gente cansado de que político mente demais, Major. É difícil da gente achar um político que tem um comprometimento que você tem com as pessoas. Né? Quantas vezes você já veio aqui na Indiara? Eu já até perdi a quantidade de vezes que ele veio aqui. Então, mandou recurso. Nem prometeu, gente. Ele não prometeu mandar recurso para a Indiara. A gente fez uma comissão de vereadores aqui, foi lá, ele já mandou... Até o prefeito falou assim, caramba, mas, o homem tá forte mesmo. Aí até o prefeito nem te conhecia, mas na época ele quase te apoiou. Ele só não apoiou mesmo por causa da família dele ali, que já tinha fechado com o Caiado lá. Major, e falar no Caído lá, ele te fez proposta, não, na época da eleição? Você ser vice dele e tal? Ele nem chegou a fazer proposta? Não, com ele diretamente não. Algumas pessoas... Eu imagino que seja do grupo dele, vieram conversar comigo, outras opções e tal, mas eu estava já muito focado, já tinha também dado a minha palavra que ia sair
achava que seria ruim eu voltar, né? Aquele dia eu achei desnecessário demais, aquele dia que a gente fez você fez o segundo turno, a gente fez negócio lá na Assembleia lá, você, tava ele, tava o Wilder. Aí ele fazendo palanque lá, ganhei com não sei quantos por cento lá cedulado lá. Achei ridícula a atitude do governador naquele caso lá. Não precisava ter feito aquilo lá. Aí, o que acontece? Vi que vocês juntaram lá para o segundo turno, zerou, né? Falar igual você, zerou. Mas você, no seu pessoal mesmo, você acredita que o Caiado, ele apoiou mesmo o Bolsonaro? Sendo que aqui no município aqui, ele não convidou nenhum da base dele aqui para estar apoiando o Bolsonaro, não. No meu ponto de vista, o apoio dele ali foi meio que fake. O que você acha? Houve um aumento de votos do presidente do primeiro para o segundo. Ele não foi substancial a ponto, claro, assim, o envolvimento. Isso avaliar isso, né? Ele foi nas reuniões lá que foram promovidas ali frente à Assembleia Legislativa, né? Ele foi com os vereadores, mas o engajamento real o resultado real, né, de aumento de votos e tal não foi tido ao longo de todo o estado. E é uma pena, né? Porque no fundo a gente tem um presidente de direita no Brasil e o Bolsonaro em particular poderia garantir o desenvolvimento do nosso país. A gente está vendo tudo que está acontecendo agora. Muitas pessoas que apoiaram o governo federal atual, né, durante a campanha já se arrependeram. Diferente. A primeira coisa que ele fez foi taxar o agro? Será que foi vingança? Essa foi muito ruim. Eu estava assim, porque ele apoiou o Bolsonaro no segundo turno, eu falei assim, agora então vamos zerar, não vou mais. Vai vingar. Não vou criticar mais, agora ele ganhou. Mas ali não tinha como não criticar. E ele havia prometido que não faria isso. Tem vídeo dele, tem pronunciamento dele dizendo que não faria igual outros estados fizeram, que era taxar o agro e tal, e atingindo muitas vezes o lucro do rural assim, em percentuais enormes. Porque, essa taxa é sobre a produção como um todo, sobre o faturamento. Então, isso aumenta tudo, né? Quando você vê o percentual do lucro, disso é gigante. Então, foi realmente uma atitude muito... E nesse caso eu tive que criticar, embora quisesse já partir já para uma nova fase, não de alinhamento, mas como ele apoiou o Bolsonaro no segundo, poderia ter sido maior, mas pelo menos ele não foi contra. Eu queria já caminhar para uma pacificação. Mas da maneira como ele tratou o agro, retardou ainda mais isso aí. As conversas que tem nos interiores é que ele viu que não precisava do agro para ser eleito e falou assim, agora vocês vão ver. E acredito que essa taxação aí é mais para sustentar esse tanto de programa social que ele está fazendo. E você acha que não? Assim, os programas sociais são importantes em alguma medida para amparar as pessoas mais pobres. Agora, não pode ser para sempre, não pode ser num valor muito alto, senão acontece que você tira a dignidade das pessoas. É muito melhor uma pessoa mais pobre você ensinar para ela uma profissão e ela deixar de ganhar aqueles 200, 300 reais do governo e passar a ganhar 4, 5, 10 mil e ela própria ter o seu sustento, ela própria ter a sua dignidade, do que ficar a pessoa eternamente dependente dos 200, 300 reais do governo. Até que vai vir algum governante que, porque não vai ter mais dinheiro, ou por maldade mesmo, vai acabar aquilo e a pessoa vai voltar para a miséria. Mas, Jorge, e esses programas sociais, ele afeta um pouco a mão de obra, não afeta, não? Porque eu falo que a gente... Vira e mexe, eu tô construindo coisa, e eu tenho uma falta de mão de obra danada. Não acha pedreiro, não acha servente, não acha ninguém mesmo que quer trabalhar, assim, e olha que a diária de um pedreiro tá R$150 hoje. E mesmo assim, não tá achando. Aí você vê assim, a pessoa não tá achando por quê? Porque não tem, não, porque realmente o pessoal não tá querendo. Eles trabalham 2, 3 dias durante um mês, aí alguns vai para um boteco, beber cachaça lá. Eu falo isso no nível do município que a gente conhece todo mundo. E tá bom, mas você vai ver o cara tá recebendo algum auxílio. Isso você acha que não atrapalha, não? Olha, eu tenho conversado muito com as pessoas, principalmente da construção civil, e as pessoas dizendo assim, é extremamente difícil realmente achar mão de obra, porque os programas sociais ficaram de tal maneira inchados, a pessoa faz a conta. Bom, se eu não fizer nada, vou ganhar R$900, o valor
federal, outro valor do estado, às vezes até alguma coisa do município. Então, sem fazer nada, R$900. Trabalhando todos os dias, 30 dias, vai ganhar 1.200. Às vezes o cara faz a conta e fala, é melhor não fazer nada e ganhar 900. Então, infelizmente, é o que eu digo, o programa social, se ele tiver contrapartidas claras em relação à saúde, em relação à educação, em relação ao emprego, em relação a uma série de coisas, e se ele for temporário, se ele estimular a pessoa a empreender, a ter uma própria profissão, ok. Agora, se for algo que for tornar dependente, a esquerda, de modo geral, ela se elege, ela se mantém no poder a partir do voto das pessoas mais carentes. Então, eles não têm interesse de transformar as pessoas mais carentes em pessoas vitoriosas, eles querem manter as pessoas dependentes. Então, isso é algo que todos nós temos que tentar, inclusive para que a gente consiga voltar, a direita consiga voltar a governar o país, né? Não, porque acredito que é quase o mesmo pensamento que alguns empresários têm, porque hoje em dia se você dever parece que é lucro. Né? Você fica, hoje em dia, se você for honesto demais e pagar essas contas certinhas, você paga mais caro que um devedor. A empresa hoje que está devendo tem desconto em várias coisas lá para pagar e a gente que está pagando certinho não. Prova disso foi até o FIES, né? Dos estudantes lá. Quem pagou certinho, né? Pagou tudo, né? Agora quem não pagou a parcela nenhuma teve um desconto lá, o governo vai lá e dá baixa. Aí agora, acredito eu, o que vai acontecer de agora para frente com o governo Lula? A gente trabalha na área de material de construção também, Major. Vai abrir crédito aí para todo mundo vai meter a cara no financiamento, vai construir sua casa e não vai pagar. Aí lá na frente o governo pega e faz um feirão lá de renegociação lá e tira juro e tira a parcela, a pessoa paga 5% do valor do financiamento. Onde que isso é uma política, não tem como barrar isso não, Major, porque senão a gente nunca vai para frente, nunca sai do buraco aí. Eu confio muito que o parlamento atual vai colocar freios e limites, como é o normal, né, da relação do parlamento com o executivo. Eu torço para que isso aconteça, né, para que a Câmara dos Deputados, Senado Federal, mas a Câmara em particular, coloque um parâmetro, principalmente econômico, para impedir que a esquerda repita os erros do passado. A gente lembra de como foi com a Dilma, queda que houve do PIB, da economia, que levou inclusive ao seu impeachment. A gente lembra todos os erros do passado, envio de bilhões de reais para o exterior para financiar ditaduras socialistas que estão querendo voltar agora nesse momento. O parlamento vai ter realmente um papel muito importante nisso aí, tentar barrar essas investidas. Chegou aqui agora no nosso estúdio aqui, o nosso amigo Vantur aqui, o nosso eterno presidente da Câmara. E aí, presidente, firme? Major, aqui é desse jeito aqui é toda hora entra gente e é assim mesmo, né? Aqui é casa, não é a Câmara Municipal não, mas é a casa do povo. Você viu o segurança aqui? Vantur, você viu o segurança? Vem cá, Juan. Vem cá. Aqui, ó o segurança aqui da Polícia de Goiás. Você deixou o Vantur passar aqui na porta? Deixou, né? Major, esse mês passado agora eu fui lá em Vitória, Espírito Santo. E de volta dá uns 3.000 km. E notei uma coisa que doeu meu coração. Até estava conversando com a minha esposa. Quando a gente sempre viaja assim, ano passado, a gente viu que várias propriedades tinham a bandeira do Brasil. Achava lindo isso. Inclusive, eu tinha vontade de ir para os Estados Unidos, porque eu achava lindo o patriotismo deles lá, de ter a bandeira estiada no quintal. E o Brasil começou a ter isso na época do Bolsonaro e tal. E quando eu fui agora, mês passado, quando eu voltei de lá para cá, em 3.000 km, eu custei ver 2 bandeiras do Brasil estiadas. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu confesso que não a ponto de tirar a bandeira do Brasil, né? De desanimar esse ponto. Mas eu confesso que os acontecimentos do ano passado, do final do ano passado, realmente impactaram o país inteiro e a mim também, para ter uma ideia. Eu fiquei praticamente esse final da eleição, né, do turno presidencial, até hoje, postando muito pouco nas redes sociais, refletindo como que vai ser do país, o que vai ser de nós, o que vai ser do estado de Goiás, dos municípios e tal. Como o Bolsonaro vai voltar, não vai voltar, todas essas dúvidas, né? E isso, lógico, que impacta a cabeça de todos nós. O que eu quero pedir para todos os brasileiros, patriotas, que acreditam
que não tirem suas bandeiras. Mantenham a esperança. Aliás, é a luta, a democracia, o fortalecimento da democracia, o fortalecimento do nosso país, o fortalecimento do nosso Estado, depende da nossa crença no futuro melhor, depende da nossa crença no Brasil, depende do nosso amor ao país, que muitas vezes é expresso materialmente, se materializa a partir da bandeira nacional. A bandeira nacional ela congrega nela, né, o espírito de nacionalidade, toda a nossa história, toda a nossa união, a nossa língua, né, as nossas tradições, os nossos heróis, os nossos erros e acertos, tudo está concentrado na nossa bandeira nacional, que já tremulou aí em vários países do mundo, já foi para a guerra, já caiu, já tomou tiro, já levou sangue dos brasileiros e tremula nos quartéis, nos navios, está nas nossas aeronaves de guerra, está nas unidades aí militares, está nos portos. Então, assim, está nos uniformes, né, dos policiais, dos bombeiros, dos militares, e está também nos civis. Então, a bandeira nacional é uma expressão da união dos 213 milhões de brasileiros. Então, eu concito. Se você tirou a sua bandeira por certeza com o que aconteceu no final do ano e tal, volte com a bandeira agora e vamos lutar. Pô. Vamos fazer com que a direita volte, se consolide, que eleja muitos prefeitos no ano que vem, vereadores, né, que em 2026 eleja o presidente de direita. Deus quiser, o Bolsonaro vai voltar, não vai ficar inelegível, vai ser candidato de novo, mas se não for ele, nós temos outros nomes que vão aparecer, nós temos senadores, deputados, nós temos que continuar com a fé, né, com a fé de que vai dar certo. Eu torço e quero, né, de verdade, que o presidente Bolsonaro volte o mais rápido possível para o Brasil e nos ajude a liderar, ele liderando e nós juntos, fazendo a oposição a tudo aquilo que foi errado ao país, e torço para que ele esteja pronto também, né, elegível e com disposição para enfrentar novamente aí as urnas em 2026. Major, a gente sabe que ninguém aguenta pressão o tempo todo. O Bolsonaro aguentou muito, né? Você mais que ninguém sabe disso, tanto que ele foi atacado, humilhado aí. E essa atitude dele de acabar a eleição aí para os Estados Unidos lá, poxa, Major, isso aí pegou mal demais. Isso aí, para mim, ao meu ver, eu e meu grupo aqui, que a gente sempre tá reunindo, pegou mal pro Bolsonaro. O que você acha disso, dele ter saído? Porque aí tem aquele discurso, aí chega, né, o urubu lá, com o discurso, né, eu fui preso, mas estava no Brasil, não abandonei o povo brasileiro. Aí o Bolsonaro vira e mexe, posta vídeo tal, curtindo a Europa tal. O que você acha sobre isso? Você acha que não pegou mal para ele, não? Eu consigo identificar em algumas pessoas esse sentimento. E lógico que a esquerda está se aproveitando disso para potencializar. E sempre, né? Sempre vai fazer isso, né? Para se vitimizar e para, né, condenar o outro lado e tal. Agora, acho que a gente tem que entender, o presidente Bolsonaro teve 4 anos extremamente complexos. A oposição ao governo Bolsonaro não foi só política no parlamento. Todos os cantos e todas as direções possíveis na imprensa, em todos os poderes, havia... Espiritualmente também, né? Espiritualmente, era uma guerra espiritual, a gente falava isso durante a campanha. Havia forças que eram contrárias à reeleição dele. E que eram contrárias ao governo em si. Se 10% do que já aconteceu no governo federal atual tivesse acontecido durante o governo Bolsonaro, o país teria caído. A quantidade de ministros que foram escalados, os problemas com os ministros que têm sido reportados aí agora, o bate-cabeça do governo. Então, você vê que foram 2 pesos, 2 medidas. Então, eu acho que o presidente Bolsonaro, assim, fez bem. Ele precisava de um tempo para ele também dar uma esparecida, colocar a ordem até no pensamento dele. Você vê, eu fiquei aqui no Brasil, estou trabalhando já tal, e fiquei 4 meses, 3 meses quase sem postar nada, postando muito pouco, para organizar, para entender também para onde que a gente vai, para saber as opções. Imagina ele que está num plano muito maior de pressão, de trabalho, de comprometimento, de exposição. Então, assim, ele precisava de um tempo. Mas eu torço também, compartilho da ansiedade de vê-lo aqui de volta. Semana passada, na segunda-feira, eu mandei a mensagem para ele. Na semana anterior, eu tinha conversado com ele por telefone uns 20 conversa muito boa. Ele estava bem mais animado do que eu tinha encontrado com ele no final de novembro ali.
E na semana passada eu mandei a mensagem para ele perguntando: e aí, presidente? Eu quase nunca faço perguntas que eu sei que colocam ele em xeque, assim, em alguma medida, né? Mas eu falei assim: cara, agora tá chegando no ponto que a gente também quer saber quando que ele vai voltar. Porque o grupo aqui também vai desmoronar, né? Vai sumindo, o pessoal vai migrando, né? Eu mandei mensagem para ele: presidente, quando é que você vai voltar? Tal. Ele falou: tá em estudo ainda. Que eu acho que é a resposta que ele tá dando para todos, né? Eu não sei se ele vai aparecer de uma hora para outra aqui, pode ser semana que vem, ou se vai dar mais um tempo aí, em abril. Mas ele havia sinalizado que seria março. Então acho que é uma semana de março. Né? Quem sabe ele aparece. Eu tenho um público muito político aqui nos acompanhando nas redes sociais, e eu quero deixar aqui para vocês, que a gente faz assessoria política aqui também, Major. Você que tá viajando, que tá no momento de para de postar, gente. Quanto mais vocês postam trem, mais a esquerda, o pessoal que quer destruir a sua imagem, vai usar isso contra você. Tem que parar de postar. Né? Até teve um político aqui, amigo nosso aqui, que viajou, foi para fora, bem na época da pandemia. Aí a oposição pegou, olha lá, enquanto o povo tá morrendo na cidade, o outro tá viajando, igual o João Dória, né? Um desses casos. Então, senhor político, do vereador ao deputado, faz as coisas, mas faz igual o Major. O Major deu mas respondia no WhatsApp, deu uma afastada, mas toda vez que eu falava com ele no WhatsApp, ele respondia, mandei o boletim do Rian lá, ele respondeu, fez um videozinho, gravou na hora. Então, tipo assim, não adianta, as pessoas estão te olhando, estão reparando tudo que você está fazendo. Eu me senti essa sensação do Bolsonaro, eu senti mal dele não estar aqui. Porque a gente ficou aqui, a gente ficou aguentando facada aqui, a gente ficou aguentando humilhação da esquerda, tá vendo? Eu falei que seu presidente não ganhava, eu falei... A gente escuta aqui, né, presidente? Escuta isso aqui o tempo todo. Mas por que você apoiou o Major? Eu falei, rapaz, eu apoiei o Major porque eu acredito que ele é o melhor. Não é porque o prefeito mandou eu votar nele, que o fulano mandou eu votar nele, o patrão mandou eu votar. Não, eu voto quem eu quiser. Né? Então, hoje que você está voltando, então, para Ativa? Hoje eu estou voltando para Ativa com a viagem e começando por Indiara, hein? Indiara é a primeira cidade que a gente está visitando. Vamos para Creúna, depois Jataí, aí depois vamos para Serranópolis, Chapadão do Céu, Rio Verde, Anápolis, Ouro Verde, Alexandre e Abadiane. Né? Vamos ficar de hoje até domingo que vem, não só amanhã, no outro domingo, politicando e agradecendo os votos. Eu imprimi aqui uma pasta aqui que estou com os dados aqui de todas as cidades, as emendas que a gente mandou, as emendas que acabamos de indicar agora em outubro do ano passado, que vão dar frutos aí ao longo dos próximos anos, e agradecer os votos, né? Aqui em Indiara, por exemplo, eu tive 40 votos para deputado federal, 41 votos em 2018 para federal, e para governador, ano passado eu tive 1.327 votos. Eu quero agradecer a você era o nosso grande representante, amigo aqui, você, a Paulo, o Juan, o Rian, todos aí nos ajudando aqui, e vários amigos, né? O Pantuí, né, que está aqui, e muitos outros amigos. Mas, 1.327 votos em Indiara pra gente, deu... Contra o prefeito ainda, hein? Contra o prefeito, Então, assim, foi uma luta grande. Muito, muito feliz mesmo de ter. E aqui eu quero até agradecer também o pessoal aqui que nos apoiou aqui, né? Que foi o presidente Vantuir, o presidente agora, o Dr. Hélio, que apoiou também. Teve o pessoal lá do Fius e companhia, o Guerreiro, né? Então teve várias pessoas aqui que mesmo eles aqui é meio que dividido, Major. E tem um pessoal lá que é de direita também, mas eles no canto deles lá e a gente é do nosso canto de cá. Mas de qualquer forma a gente agradece, né? O Fred, né? Meu primo, no supermercado Souza também. Agradecer todo esse pessoal aí que nos apoiou, a doutora Andréia, Salatiel, todo mundo que foi na linha de frente aí para dar essas votações aí, e sem comprar um voto, né, Major? Sem comprar pelo menos da minha parte aqui, do nosso grupo aqui, nós não comprou um voto aqui em Indiara, foi voto de família de bem, de gente que quer o melhor, tanto para Indiara quanto para o Brasil. Major, você me convenceu. Parece que o brasileiro sempre ele tem que ter, o brasileiro não, né, o ser humano sempre tem que parece que tem que ter alguém para estar liderando, né? A gente tem esse sentimento. Eu tirei minha bandeira aqui, eu tinha uma bandeira de 6 metros aqui, que ficava na porta aqui em cima do nosso prédio. Eu arranquei a bandeira, tanto que eu fiquei mal. O Rian chorou, o que vai ser de nós, não sei o quê. E eu não acreditei. Quando eu fui o delegado lá, quando eu peguei os boletins da urna, assim, eu falei assim, cara, eu não acredito isso daqui, não tem condição, não tem lógica, não tem... Aonde está esse tanto de povo que a gente não vê, né? Então, esse sentimento eu tive...
Vou dar um jeito de colocar essa bandeira de novo aí, porque a gente tem que ter esperança, a gente não pode perder de forma nenhuma a esperança, né, Major? De jeito nenhum. Mas é o contrário, agora é que nós temos que ser mais patriota. É agora. Mas vocês são nossos líderes, então vocês têm que ficar forte pra gente ficar forte também. Não, estamos fortes já, estamos na estrada de novo. Major, eu tenho uma frase aqui, de vez em quando eu gosto de escrever, inclusive quando eu aposentar, se você me autorizar, quero fazer uma biografia sua, né, na meus olhos, na minha versão. Tem uma frase aqui que eu queria que fala assim, ó, que política é a arte de massagear egos. O que você acha? É uma frase interessante, tem um pouco disso. Mas acho que a frase que mais me marca, tem um cara que veio falar comigo e falou assim, política, esse Vantuíva, é a arte de engolir sapo. Meu amigo, você tem que engolir sapo, cara. Às vezes aceitar as diferenças, às vezes aceitar personalidades, né? Assim, mas massagear ego, eu acho que faz parte da política. Foi mais educado, né? Do que aceitar o sapo, né? Aqui, ó, eu tenho uma pergunta aqui. Quando eu fiz um dos motivos que eu fiz o podcast também, que eu tinha uma imagem mais... Tipo assim, o pessoal tinha um pouco de receio de mim e tal. O George é mais assim. Porque eu sou muito correto com as minhas coisas. Eu não gosto de meio termo. Minha palavra não faz curva. Então, eu acho que tem um pessoal que não vai achar bom a pergunta que eu vou fazer, mas eu quero saber a sua opinião. Quando um político ele não é eleito, um vereador, mais para executivo, prefeito, deputado, quando ele não é eleito, ele é remanejado, o sistema joga ele para um cabide de emprego, tipo os TCM da vida aí, que para mim já tinha passado a hora de acabar. O que você acha sobre isso? Eu acho sim. Vamos supor, as pessoas que não foram eleitas ou reeleitas são do grupo do governador. Eu tenho visto ele abarcar todo mundo, talvez por uma solidariedade. Mas sem ser competência, tipo assim, jogar. Eu não sou contra, por definição, a indicação política. Ela pode existir, desde que você indique alguém que seja competente. Meritocracia, né? Desde que você... por exemplo, imagina você montar um governo federal. Você montar quase 30 ministérios, ou 37, como tem agora. Você montar todas as estatais, você montar os conselhos, montar as agências, as embaixadas e os cargos comissionados. São milhares e milhares. Você precisa de ter pessoas, e se isso vai te ajudar a ter uma maioria no parlamento, por exemplo, ok, chama os deputados para conversar, os senadores e tal. Agora, o cara não pode querer indicar alguém para ser, por exemplo, presidente do Banco do Brasil, ou um cara que não tem experiência bancária, banco, não tem uma formação em economia, não tem uma formação na área exata. Tem que ser alguém que tenha uma experiência e competência para estar no cargo, não tem que ter um grau de idoneidade, não pode ser condenado, não pode ser... E isso é especificamente para cada cargo. O Bolsonaro, ele fez isso em 2019, no final do ano, ele fez um decreto que ele discriminava para cada cargo o que era necessário de instrução, grau de instrução, escolaridade, o que era necessário de formação acadêmica, o que era necessário de experiência e o que era necessário, lógico, de idoneidade moral para cada cargo. O cara quer ser o presidente de uma estatal, ele tem que ter, no mínimo... Eu não sei exatamente os termos. Mas, por alto, né? Por alto, vamos supor. Ele tem que ter nível superior, ele tem que ter, no mínimo, 5 anos de experiência naquela área que aquela estatal trabalha. Então, quando você faz isso, a partir daí... Os aliados querem indicar o Diógenes, deputado Diógenes, quer indicar alguém para chegar o IFAM em Goiás. Bom, ok. O governo federal ia pegar, deixa eu analisar a sua indicada aqui. Ela é formada em história? Ela é formada em museologia? Ela tem alguma experiência com cultura? Ela tem alguma condenação criminal ou improbidade administrativa? Se ela tem experiência, tem formação acadêmica e não tem nenhum problema na justiça, por que eu não vou aceitar? Vai sair da onde esse nome? Então, a indicação política, em si, ela não é errada, desde que tenha parâmetros corretos para você colocar a melhor pessoa no melhor lugar. Então, você é a favor da indicação, porém com meritocracia. É isso. Quem aqui em Goiás que está de direita ou que está realmente com o Bolsonaro? E de agora para frente aí agora, né, Deus nos acuda, né? Confiar, verdade, mas a gente não confia em quase ninguém aí de que vai votar. Inclusive, os senadores tiraram as assinaturas lá para não fazer a CPI lá do dia 8, né? Quem hoje aqui em Goiás, no seu ponto de vista? Olha só, Jorge, eu não gosto de me colocar como o julgador do mundo.
Eu não posso chegar aqui agora para você que está nos assistindo e falar assim, ó, essa pessoa que está, essa pessoa que está, porque é o meu olhar, e eu acho que qualquer pessoa que faça isso pode não estar sendo honesto, até intelectualmente, politicamente, eu não posso fazer. Agora, eu sei que existem políticos aqui em Goiás que são, sim, alinhados com o presidente, são alinhados com a direita, e isso é fácil de você ver, é só você acompanhar as votações, os temas, ver os palanques com quem ela andou, com quem ela está andando, e eu tenho certeza absoluta que a própria população vai fazer esses julgamentos. Eu posso falar de mim. Desde que de 2018, até a decisão de eu sair para o governo do Estado, sacrificando até uma possibilidade muito maior de reeleição de deputado federal, por tantos de emendas que eu tinha mandado, pelas bases que eu tinha, muitos vereadores, amigos, quanto o Hélio, como tantos outros, e tantas outras cidades, alianças com alguns prefeitos para deputado federal nós tínhamos. Eu acho que a eleição para federal estava mais fácil, né? Mais fácil. Para o Senado era possível, mas para o governo eu fui porque eu queria apoiar o presidente. Você gosta do treta também, hein? Eu tava vendo umas entrevistas suas lá, você falou assim, se tiver uma coisa fácil aqui, uma difícil aqui, você vai... Então, não quero nem saber. Não, eu falava disso na campanha da vertigem positiva, né? Que foi a expressão que eu aprendi na AMAN, que eu nem sei se ela é correta no nível aí da ciência. Mas é aquela vontade que você tem quando você vê tá num prédio alto, você passa na frente de um abismo, você tem a vontade de pular, você tá... Eu o tempo sou todo. paraquedista do Exército, né? Eu sentia isso direto, mas com paraquedas nas costas, você pode sentir. É fácil, vai pular e vai dar tudo certo. E pode ser que eu tenha isso na política também, né? Porque eu sabia que ir para o governo do Estado era um desafio enorme. Mas eu tinha, como eu falei, de um lado, o compromisso para ajudar o presidente, e disso eu não me arrependo, porque ele perdeu a eleição, sabe que tem todo um contexto nisso, a gente não vai entrar mais nisso, vamos superar para não morrer de infarto. Mas no fundo agora, não interessa, a eleição foi perdida. Então assim, quanto mais esforço nós fizéssemos, mais próximo de reverter isso a gente estava. Então se pessoas como eu não tivessem se apresentado, talvez a margem de derrota dele fosse maior. E se mais pessoas como eu tivessem se apresentado, talvez ele tivesse ganho a eleição. Então, eu não me arrependo de ter feito o sacrifício. Aprendi muito. O tempo passa muito rápido. Daqui a 1 ano e meio tem eleição de novo. Eu vou estar no jogo de alguma maneira. Eu já adianto que eu vou concorrer. Não sei ainda a quê, nem em qual cidade, mas eu vou concorrer. E em 2026 também. A eleição tem daqui a 1 ano e meio. Daqui a 1 ano a gente vai estar na pré-campanha bruta aí já. Né? E daqui a 1 ano e meio eleição de novo. Então pronto já. Mas, Jorge, já tô escrevendo seu livro aqui na cabeça já. O nome do livro vai ser O Improvável. Você fala muito, né? Esse era um tema bacana que eu falava. O Improvável, a história de Vitor Hugo. Bacana. Major, isso aqui que eu tô perguntando, gente, a maioria aqui eu tô colocando tudo do que o pessoal perguntou também. Não é só... Às vezes o Major acha que é opinião minha, Major, que não. Aqui a gente tá perguntando porque é coisa que no dia a dia as pessoas perguntam. Então, vamos perguntar para ele, né? O que ele acha sobre isso. E hoje, como é que tá a sua vida? Você tá morando em Goiânia ainda? Você já mudou? Como é que tá? Bom, eu voltei a ser servidor da Câmara, né? Eu sou deputado na Câmara dos Deputados, sou ativo, então a minha esposa é juíza em Lusiânia. Minha vida voltou a gravitar Brasília, em torno de Brasília. Então agora eu estou morando lá em Brasília. Existe a possibilidade da minha esposa aproximar mais de Goiânia agora, de ser removida. E pode ser que eu volte então para morar em Goiânia. Ou ficar indo e vindo, né, por causa do meu cargo, que é em Brasília. Então, essa é a minha situação agora. O que um consultor faz? Na prática? Eu gosto de perguntar aqui, porque tem muita gente que não, o cara faz, ele é de uma parte tal, que é uma parte técnica dentro de determinado órgão. E na prática mesmo, para um leigo entender, o que você faz hoje dentro da Câmara? A consultoria legislativa, ela é um órgão técnico e apartidário formado por 200 em 23 áreas do conhecimento. Orçamento e mais 22, como direito constitucional, direito penal, direito agrário, economia, segurança pública e defesa nacional, que é a minha área. E várias outras, são 23 ao todo. E os consultores, eles não trabalham para nenhum deputado federal em particular, trabalham para todos os deputados. Então, qualquer deputado pode demandar
através de um sistema. Ele quer, eu quero fazer um projeto de lei que proíba, sei lá, que isente as pessoas de determinado imposto. Aí... Então, vocês que fazem as pesquisas para ver se é viável, se tem como, se é constituinte, se já tem lei ou não. Exatamente. Vocês que fazem isso. E a gente faz os projetos de lei, os pareceres, faz os textos da lei, as emendas. Por isso que eu falo que quem perdeu foi os goianos, hein? Não foi ele que perdeu a eleição, não. Foi os goianos que perdeu. Agora, Jorge, a gente que tinha combinado, eu posso atender aqui uma entrevista? Na hora, desse jeito. Pode ir, fica à vontade. Deixa eu fazer aqui só. Pessoal, a gente tem que dar uma pausazinha aqui pro Major dar uma entrevista aqui na rádio, né, Major? Vamos voltar aqui para as perguntas. Major, mesmo sem mandato, você continua articulando aqui no estado de Goiás, a política. Como que está a atuação do PL agora em Goiás? Lógico que o mandato, cara, ele abre portas, habilita você ter acesso às autoridades e acesso a... Mas nós estamos num momento também extremamente complexo, porque se eu estivesse no mandato, eu seria oposição ao governo atual federal. E isso limita as possibilidades de atuação, claro. E você não... O acesso aos ministérios é dificultado e tal. Então, e eu, como consegui trazer muitos recursos ao longo dos meus 4 anos, quase 400 milhões de reais. Major, eu nunca vi ninguém trazer articular esse recurso para Goiás, não. Você já viu sobre isso? Bateu o recorde aí? Eu acho que é um dos recordes aí, se for o maior. E a gente... muitos desses recursos vão ser viabilizados a partir de agora. Então eu por exemplo, para essa viagem, eu fiz uma pasta aqui com os recursos das cidades para onde vai passar. Eu tenho uma planilha, foi construída, meus amigos trabalharam comigo, a Priscila principalmente, que é um grande especialista em orçamento, que discrimina item a item quanto de emenda de qual ministério, para qual cidade, em qual ação, se está empenhado, se está pago. Então, assim, a gente controla, dá mais de 1.500 linhas numa planilha de Excel. Veja o grau de complexidade que é. E para os quase 200 municípios, para quase 200 municípios de 246 de Goiás. Então, assim, mesmo fora do mandato, nós vamos conseguir continuar, assim, ajudando. Eu estou indo agora, por exemplo, daqui a pouco entregar lá em Acreúna um maquinário, fruto das emendas do passado. Tem pelo menos quase 200 milhões de reais para nós entregarmos Na verdade, mais 300 milhões, porque mesmo os que já foram pagos, tem 160 milhões de reais que já foram pagos. Mas sabe quantos do que já foi pago eu fui lá na cidade entregar? 10 milhões, menos de 10 milhões. Ou seja, do que já foi pago, tem 150 milhões que eu ainda tem que ir lá para dizer, pessoal, eu que mandei e tal. Então tem muita articulação. E ainda tem outros quase 200 milhões de reais de emendas a serem viabilizadas e entregues também. E a questão partidária, eu acho que é importante agora, como eu falei, a gente fortalecer o PL, que é o partido do presidente, fortalecer o Republicanos, que é um partido que abrigou o Tarcísio e que é um partido também de direita, um partido sério. Eu tenho certeza que vai ter um futuro brilhante aqui em Goiás também, como está tendo no Brasil. Fortalecer o Partido Novo, que é um partido de direita também, que vai ter um candidato, provavelmente o Zema, à presidência da República. E que se o Bolsonaro não tiver no páreo, acho que pode ser uma boa opção, assim como o Tarcísio também. Então, assim, hoje nós temos que manter para fortalecer a direita no Brasil, nós temos que ter uma visão ampla, partidária. E eu estou muito tranquilo. A gente contribuiu muito para que o PL se fortalecesse. Eu, como presidente do PL, já falamos isso aqui, né? Partimos mais 2 milhões de votos em Goiás. Elegemos 4 federais, 3 estaduais, 1 senador. Então agora temos que fortalecer todos os partidos que estejam de direita para abrigar todas as vertentes que a direita tem, a direita mais dentro, a direita mais à direita. Nós temos que conversar todo mundo, articular, fortalecer para poder voltar em 2026 forte. Major, eu já quero agradecer aqui em nome todo o pessoal de Indiara, o 500 mil que você mandou para Indiara, que caiu em dezembro, né? Uhum. Acho que foi em dezembro agora. E teve que mudar o objeto e o Conselho Municipal de Saúde deferiu para comprar 2 veículos para saúde, se eu não me engano. Aí quando chegar, acho que já está em processo licitatório, quando chegar,
Me chama, você Vem me cá, chama, não, me chama. certeza que eu vou Ao chamar. todo aqui para Indiara, eu mandei R$1.500.000. Isso. Tudo para saúde. Aí, R$500.000 para saúde básica, R$500.000 para especializada e R$500.000 era para o centro do idoso que virou viatura. É isso que você tá falando. Isso, é porque não tem, o objeto lá, acho que da emenda teve que mudar, o KNAI. Teve que mudar. Isso. Mas de qualquer forma... Mas tipo assim, não deixou o dinheiro voltar, a gente remanejou, né? E com Indiara, isso se repetiu em todas as cidades, eu não prometi, como você falou, eu não prometi. Não. Eu simplesmente mandei o recurso. Foi. Aí vai falar assim, pô, mas o prefeito não te apoiou para o governo do estado. Eu não condicionei, não falei assim, prefeito, é o seguinte, eu vou mandar, como muitos políticos fazem, eu vou mandar se você me apoiar. Amigo, eu não estou preocupado com o apoio do político, estou preocupado com o resultado na ponta da linha para as pessoas. Sim. Pô, R$1,5 milhão já pagos para Indiara, pode ter certeza, olha os parlamentares, o histórico de parlamentares, vê quem mandou mais. Isso. Sem ter uma base, o prefeito apoiando. Sem ter. Aqui a minha base são os cidadãos, você, nossos amigos, eram os vereadores, como Vantuí, como Hélio, mas não era assim, o prefeito, não, era, né? Isso. A gente sabe o lugar que a gente está. Era o futuro prefeito, política, né? Parece que o futuro prefeito... Vai estar com essa vontade aí, né? O futuro prefeito me apoiava. Major, e esse 1 milhão que foi para a saúde, o prefeito ele fez um remanejo também de emenda. Ele, como acho que o município tem que investir 15% obrigatório na saúde, né? É 15% ou 20%, não lembro. O prefeito pegou o dinheiro do Tesouro Nacional, fez o remanejo para a construção e reforma de todos os colégios militarizados. Acho que comprou uma outra viatura aí também, com o recurso que o Major Vitor Hugo mandou. Claro que quando ele mandou 1 milhão para a saúde, esse dinheiro tem que ser aplicado na saúde, mas aquele dinheiro que o prefeito do Tesouro Nacional ia gastar lá, ele fez um remanejo para essas outras coisas. Gastar em outras coisas. Vou resumindo, praticamente quase todas as obras aqui de Indiara tem um dedinho aí do Vitor Hugo, que está acontecendo. Nossa cidade é pequena, mas a gente tem projeção muito maior aqui, né? Agora a gente tem um senador, né, Major, que vai, através do Major também, vai fazer essa ponte aqui com o nosso município e de cara eu já quero pedir 50 casinhas popular, viu, Major? Pode levar esse pedido para ele aí. Vamos levar. Vamos aqui na próxima pergunta aqui. Como que você avalia a situação do PL com o governo Lula? No âmbito geral. Então, o PL sempre foi um partido do centrão. Era um partido de centro. Ele foi mais à direita porque o Bolsonaro chegou. Foi para lá e nós fomos para lá, para o PL e tal. Uma parte de quem foi reeleito do PL é do Nordeste, onde o Lula é mais forte. E uma parte era do Centrão já do passado. Então pode ser que desses 99 deputados federais, uma parte migre para a base do Lula. Infelizmente. Isso pode acontecer. E é por isso que eu digo que nós temos que estar atentos a vários partidos de direita. Fortalecer. Por exemplo, o Novo. Eu tenho certeza que nenhum deputado novo vai para a direita, para a base do Lula. Acho pouco provável, acho que é menos também a proporção de deputados do republicanos que vão para o Lula. Então nós temos que estar com isso, com esse radar, nós temos que estar com isso mapeado. Eu tenho acompanhado muito, agora na consultoria. Eu já fazia isso no passado, nos 4 anos. Eu lia todos os dias uma resenha que era feita, todos os jornais, pela presidência da República. Todo dia de manhã, a primeira coisa que eu fazia, eu acordava, antes de sair da cama, eu pegava o celular, abria, ficava lendo lá, 40 páginas para me ambientar, para poder começar o dia. Agora, a presidência da República está com o outro lado, então eles não mandam mais as resenhas para nós. Eu assinei aí, então, 3 jornais nacionais, e assinei jornais também regionais, e todo dia de manhã eu acordo, eu leio todos os jornais, para poder ter um raio-x do que está acontecendo, quais são as prioridades. E aí o Estadão, por exemplo, publicou, semana passada ou retrasada, a composição da base do Lula já. Então, antes dele assumir, ele já conseguiu aprovar na Câmara dos Deputados e no Senado uma PEC que liberou 200 bilhões de reais para ele gastar, com 340 votos na Câmara e 66 votos no Senado. Então, assim, ele vai ter uma base agora. A oposição no Brasil, ela precisa se organizar, ela precisa ter método, precisa ter discurso, precisa ter atuação no judiciário, atuação... mas o judiciário nunca vai dar ganho de causa para a gente. Cara, tem vezes que vai dar, não vai ser tão claro às vezes, que vai dar, não precisa ser só no Supremo, pode ser no STJ, pode ser no TRF, pode ser no primeiro grau.
pode ser, nós temos que atuar com as lideranças da oposição na Câmara, liderança da oposição no Senado, liderança da minoria na Câmara, liderança da minoria no Senado, né, com os prefeitos, vereadores que nós temos, com os governadores que são alinhados com a gente. Então, assim, nós temos muito trabalho para fazer com a oposição, para organizar a direita, fortalecer a direita no Brasil. Major, sobre os jornais. Hoje, o cidadão, ele não acredita muito em jornais. Como a gente pode saber se aquela informação que está sendo passada, ela é verdadeira ou ela é manipulada? Como que a gente consegue fazer para a gente filtrar essas informações, até mesmo num debate político, num debate em algum lugar, que a gente pode saber qual que é a verdade mesmo? Claro que tem um diário oficial, né, que as pessoas não têm noção nenhuma de como que, grande parte das pessoas não tem noção nenhuma de como que faz essas pesquisas. E como para a gente prevenir desses jornais, para a gente ter uma opinião da verdade, não da notícia manipulada? É o grande desafio de hoje em dia, é isso aí, diante da enxurrada de informações que chegam até a gente conseguir diferenciar o que é verdade do que é mentira. Agora, normalmente, os fatos em si, eles se repetem nas fontes, fatos. As interpretações dos fatos são dadas pelos jornalistas. Então, tem que tomar muito cuidado com as interpretações. Por exemplo, agora a gente vê a Globo, CNN e outras emissoras aí defendendo a reoneração dos combustíveis. Assim, defendendo que o combustível, a gasolina, o álcool, o diesel, numa proporção menor, mas também fique mais caro. Estão defendendo isso. E dizendo que o impacto nas classes mais baixas um impacto menor, porque as classes mais baixas têm menos carros. Só que eles esquecem que de propósito, não citam, e o impacto, a subida do combustível vai ter um impacto na inflação em todos os produtos, e também vai afetar os mais pobres. Então, assim, os fatos, por exemplo, que o Lula vai reonerar os combustíveis, isso é um fato, e isso está em todos os jornais. Agora, o viés que eles vão dar, se isso é positivo, se isso é negativo, aí vai do alinhamento. Você vê que agora a Globo anunciou um aumento para todos os jornalistas. Então, você acha que isso é consequência do quê? A postura do presidente Bolsonaro era uma postura austera, era uma postura correta, de que como é que a gente vai gastar, tendo um país com milhões de problemas, como é que a gente vai gastar bilhões com as emissoras de TV e rádio e os jornais impressos? Então, ele queria diminuir isso. O novo governo que chegou tem uma postura muito mais liberal nesse sentido, tanto que liberou poucos recursos para acudir os desabrigados lá em São Paulo, ao passo que liberou bilhões de reais lá para a lei, para Rouanet, 5 milhões lá para Cláudia Raia e tudo mais. Então, as prioridades. O que nós temos que fazer é, o máximo possível, ter pensamento crítico, acompanhar. Hoje em dia tem muitos youtubers de direita que fazem avaliações críticas. Você consegue acompanhar, consegue ver, consegue seguir, ver lá o Pingo nos Is, ver o Sem Filtro também, acompanhar o pessoal da Gazeta, e para poder fazer as análises e comparar. Agora, os fatos. Eu assino esses jornais para ter acesso aos fatos. Independente de que seja, né? Para ver, o Haddad está defendendo a reoneração e a Simone Tebet está criticando o presidente do Banco Central. Eu quero saber quais são os argumentos dele. Agora, eu não vou acreditar no que está sendo escrito em tudo. Eu também já fui até criticado, muitas vezes o pessoal vê no meu perfil lá que eu sigo o Bolsonaro e sigo o Lula. As pessoas, mas por que você está seguindo o Lula? Eu falei, porque eu quero saber o que está acontecendo aí, para mim formar a minha opinião, né? A gente não pode confiar 100% cegamente em um fato que será publicado na mídia social. Hoje em dia, qualquer um consegue fazer um domínio aí e faz um site aí e fica degradando a imagem de um político ou de outro. Major, estrategicamente falando, você já falou que quer fortalecer alguns partidos, né? O PL, você vai fazer já pensou em alguma estratégia para fazer esse fortalecimento? Eu, antes de acompanhar você, eu acompanhava o delegado Valdir, e fiquei muito tempo com o delegado Valdir. Quando eu vi que ele já estava saindo do que eu penso que é certo, eu saí do Valdir e falei assim, Major, você me aceita aqui como sobrinho aqui? Aí eu peguei e não concordava com algumas coisas dele, né? Então, mas eu vi naquele momento, 2016, 2017, eu acompanhei o Bolsonaro vindo aqui em Goiás, né? Então, inclusive, eu andei com o Bolsonaro lá em Ceres, Rubiataba, Goianésia, Padre Bernardo, eu estava com ele até dentro do carro. A gente fez essas pré-campanhas lá e ninguém sabia quem que era Bolsonaro. Aqui em Diário eu cheguei aqui em 2016, falei assim, esse cara aqui vai ser presidente da República. Os caras me chamou de louco, de maluco. E não deu moral nenhuma, Major, aqui, né?
Então, tipo assim, a gente ficou chateado e tudo, mas deu certo, ganhou. E o que eu percebi que o Bolsonaro fez uma estratégia, e no momento eu fiquei meio assim, mas eu sabia que era uma estratégia. O que ele fez? Ele pegou as pessoas mais influentes de cada estado. Por exemplo, lá no São Paulo, ele pegou a Joyce Hasselman lá e pegou o Alexandre Frota, por exemplo, né? Então, ou seja, aquelas pessoas lá, as pessoas que seguem a Joyce, as pessoas que seguem o Alexandre Frota, o Bolsonaro nunca conseguiria uma comunicação com aquelas pessoas, porque aquelas pessoas não têm o mesmo papel do Bolsonaro. Porém, o Bolsonaro, né, pegou aquelas pessoas naquele momento ali, só estou dando exemplo desses dois, mas em cada estado ele fez isso, inclusive em Goiás ele fez com o delegado Valdir. Ele pegou os malucos de cada estado ali, de cada região e fez a sua base política. Essa estratégia, a gente viu que a gente já era premeditada. Aquelas pessoas não iriam acompanhar o Bolsonaro durante esse tempo de governo. Você aqui em Goiás, você acredita que é nesse caminho também que vai acontecer? Ou você vai ser mais seleto na escolha dos seus candidatos, da sua composição partidária? Como eu estou dizendo, eu acho que a gente tem que formar o grupo da direita em Goiás. Ele foi formado. Acho que está claro para as pessoas quem é de direita hoje, está no mundo político e que é de direita, com ou sem mandato. Circunstancialmente, pode-se estar num partido ou no outro, mas isso não define. Vai definir são os valores, os princípios. O próprio Bolsonaro já foi do PP migrou e tinha a possibilidade de ir para outros diversos partidos, personalizado até para Patriotas, né, que era PEN, mudou para Patriotas, porque o Bolsonaro indicou o nome na época. Aí depois decidiu pelo PSL, no meio do mandato saiu do PSL, migrou para o PL, e a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, não sabe se o PL vai ser realmente a casa da direita, se vai ser o Republicanos por causa do Tarcísio, que foi eleito pelo Republicano, se vai ser o Novo por causa do Zema, se o Bolsonaro vai sair do PL, vai para algum outro partido. Então, assim, nós temos que estar atentos. O que nós não podemos abandonar são os nossos princípios e valores. Bom, nós acreditamos no livre mercado, na livre iniciativa, nós acreditamos nos valores da família, nós acreditamos nos valores cristãos, nós acreditamos na verdade, na probidade, na responsabilidade, nós acreditamos no valor individual do trabalho do ser humano. Né? Na transparência. Na transparência, combate à corrupção, nós acreditamos no combate à criminalidade. Então, assim, isso é o nosso espectro político, nós acreditamos no armamento da população. Agora, lógico, aí tem políticos dentro da direita que vão focar tem gente que vai focar mais na área econômica, tem que focar mais na área de costume, tem gente que vai focar mais na área de infraestrutura, tem outro que vai focar. Nós temos que unir todos os esforços, reunir os nossos talentos, não dá para a gente ir para uma campanha com um partido apenas, temos que ter vários partidos para poder aumentar o tempo de TV, para poder aumentar os recursos, para poder ser competitivo efetivamente. E isso começa de agora. 2024 tem um ano e pouco para as eleições municipais aí. É importante que o máximo possível de pessoas de direita participem, candidatos a vereador, candidatos a prefeito, para preparar, para pavimentar o caminho para 2026. Que vai ser uma luta grande. Nós vamos combater a esquerda agora em 2026, estando do outro lado, né? Estando na oposição à máquina. Então, vai demandar de nós ainda mais inteligência, ainda mais astúcia, ainda mais compromisso, mais estudos, mais articulação, mais estratégia. Muito mais do que foi... Major, quando o Goiás perdeu a eleição não elegendo você e o nosso governador, alguns grupos pessoas que tinham simpatia por você, sabendo que você não teria um cargo ali, migraram para outros partidos, para outros políticos? Aconteceu isso? Bom, eu não sei, eu acho que é natural, por exemplo, vereadores, eles precisam ter acesso às emendas. Uhum. E é claro que quem está com mandato vai ter mais acesso a isso. O meu caso particular, ele é peculiar, porque a quantidade de emendas que eu ao longo do grande, como eu falei, quase 400 milhões de reais, e muito disso vai ser pago a partir de agora. Então, a gente criou parcerias por todo o Estado, e que a gente quer manter acesa. Próximo, a gente criou muitas amizades. Como eu não condicionei nada, não falei assim, só manda a emenda se apoiar. Nunca fiz isso com ninguém, nem com Bom seria se fosse todos, né, Major? Fosse desse jeito, né? Mas eu estou sentindo um efeito reverso agora. Acabou que a grande maioria das pessoas são gratos de maneira espontânea também, porque o cara não se cobrado.
Não é aquele, eu não sou aquele cara que colocou a faca no pescoço e falei, ó, então agora eu mandei para aí, tá empenhado, mas só vai pagar se você declarar o voto para mim. Então, eu torço para que a nossa base consiga, né, se manter unida, sobreviva esse período que a gente vai passar agora até 2020. Bom seria se todo deputado fosse dessa forma. Aqui em Indiara, Major, a Flávia Moraes, ela era apoiada pelo prefeito. Aí o prefeito, o Caiado ganhou, tá? O prefeito queria que a Flávia apresentasse o governador para ele, né? Aí na conversa lá, o prefeito combinou com o governador e passou pro DEM. Aí a Flávia ficou extremamente chateada do prefeito ter saído do partido PDT e ido pro DEM e parou de mandar recurso para Indiara. Já tem 2 anos que, acredito que se tiver recurso que mostre, tem 2 anos que ela não manda recurso nenhum para Indiara. E ela sempre estava mandando algum recurso ou outro, porque brigou com o prefeito ou com o líder partidário dela dentro do município, deixou de mandar recurso para o município. Eu acho errado isso, minha nota é 0, mas se quiser calar minha boca e quiser vir aqui no podcast Bambu tá Gemendo, se explicar, essa cadeira aqui está aberta, as portas do nosso escritório estão abertas, e porque as pessoas aqui em Indiara confiaram nela na eleição, e ela tem muito voto aqui em Indiara. Então, se as pessoas confiaram, acreditando nas propostas para o município, então cumpra a sua promessa. Aqui, Major, eu não aliso ninguém, sabe? Pode ser o Bolsonaro sentado nessa cadeira aí, se prometeu, tem que cumprir. A sua relação com o Wilder, como é que é? Tá boa? Eu durante a campanha, eu não conhecia o Wilder antes. E como uma figura política, né? Tinha contato com ele. Durante a campanha, houve uma aproximação. Eu tive interesse no PL, ele ao Senado. Houve uma aproximação, a gente rodou o Estado como... Depois, ao término da eleição, houve um afastamento, mas ele agora está num novo momento, está lá, já no mandato, está se estruturando, né? Eu acho que para o exercício do mandato. Acho que essas funções dele, claro que trabalho, isso tem afastado ele de todo mundo, não só de mim. Normal, né, Major? É natural do momento, né? Mas eu tenho, assim, um desejo, né, de que ele faça um grande mandato em prol de Goiás, em prol... A parte, né, ele mantendo a direita, apoiando nossos valores, fazendo a oposição ao governo federal atual, né, por ruim. Ele não te convidou para fazer parte da gestão dele no Senado, não? Mas para mim é diferente. Como eu sou da Câmara, eu não gostaria de ir trabalhar com um senador em particular da Câmara. Você trabalha para todos, né? E para mim é mais fácil ficar, é melhor, mas me possibilita eu trabalhando com banco de horas, que é fazer na semana que vem, eu vou ficar fora rodando o estado de Goiás, porque trabalhei mais no mês de fevereiro, muito mais, ficando mais de 24 horas de banco de horas, e vou ter que trabalhar mais quando eu voltar para poder pagar as horas que eu vou ficar fora. Então isso me dá liberdade também, o fato de eu estar Major, aqui no escritório o Wilder fez um compromisso de ajudar em diário. Gente, aqui, o nosso programa aqui, né, esse aqui é meu segurança, viu? Às vezes você fica vendo o pessoal aí, fala assim, esse menino aí do lado, não, porque ele tá fardado aqui, meu segurança. E como a gente, aqui não é somente um grupo político, né? Aqui, se a gente defende a família, nada melhor do que a família estar do lado da gente, né? Quem está atrás das câmeras ali é minha esposa, na outra câmera de cá é o Rian, é o mais velho, e o caçula está aqui para fazer a minha escolta policial aqui. Muito bom. Major, tem época de campanha aí que eu tenho que andar com segurança armada, você acredita? O pessoal quer passar o fogo em mim, não sei por que não. Vamos lá. O Wilder fez aqui mesmo no nosso escritório, o Wilder fez algumas promessas de que vai ajudar o município. Você acha, no seu ponto de vista, acha que a gente vai ter uma dificuldade de aproximar dele? Porque eu fui traído pelo Cajuru, sabe? A gente ajudou o Cajuru demais, né, por muito tempo, conseguimos voto para ele, fomos em lugares que ele mesmo não queria, né? E quando eu precisei, nessa época eu não era presidente do PSL na época, eu era só um ativista político mesmo, depois que fui pegar a presidência, e lá na placa do escritório dele lá, tinha lá que a menina falando lá que eles não atendiam pessoas normais. Eu falei assim, como assim pessoas normais? Não foram pessoas normais que votaram nele? Eu fiquei bastante chateado dessa época, nem receber a gente recebeu, né? Por mais a gente tentava marcar a reunião e não recebia, de forma alguma.
Você acha que a gente vai ter aqui em Diara esse problema com o Wildro? Torço para que não. Já foi senador. Qualquer coisa não pode ligar para você que você fala assim, abre a porta da empresa aí. Não, eu não quero fazer esse tipo de papel de ponte. Eu acho que o político tem que ter um contato direto com o eleitor, né? Torço para que ele mantenha essas portas abertas. Até teve muito voto aqui em Diara, teve voto. Acho que o papel do político é ter o contato com a população. Tanto que agora eu tenho mandato e estou aqui. Eu vim aqui, nas outras 10 cidades essa semana, também para ouvir, para falar das emendas para continuar aprendendo sobre e para agradecer. Né? Eu falei aqui, já era mais de 1.300 votos. Na outra eleição eu tinha tido 40 votos, eu sei. Mas foram os votos que me ajudaram a Câmara dos Deputados, e agora eu tive 300. Em Goiânia eu tinha tido 11 mil votos, agora eu tive 117 mil votos. Em Anápolis eu tinha 4 mil votos, agora 46 mil votos. Então a gente cresceu muito no estado. E eu estou voltando a fazer essas viagens por Goiás, poder, entre outros, agradecer, mostrar que eu tenho consciência do peso, da responsabilidade que é ter a confiança de mais de 500 mil de goianos que ouviram as minhas palavras, que leram o meu plano de governo, que acreditaram que aquelas ideias seriam melhor aí para o estado de Goiás. Major, é fato que na próxima eleição você é candidato em alguma coisa? Vou me candidatar. Quais são os seus planos para o futuro aqui, hoje? Vai manter o PL contigo? Você vai migrar? Como é que é? Porque normalmente quando troca de governo assim, sempre faz um remaneio de emenda, de partido, né? Faz uns mexe ali, joga para outro partido. Então, eu sou um cara que eu não sou muito fã de partido, Major. Por mais que o senhor seja presidente estadual do PL, eu sou presidente municipal aqui, eu não sou fã do partido, eu sou fã das ideias das pessoas. Porque amanhã você pode sair do PL. Como foi no PSL, eu era do PSL, a atitude do Valdir não estava dando certo comigo. Você também era do PSL, né? Sim. Não estava dando certo, eu peguei e falei assim, cara, o Major Vitor tá me representando mais. Aí eu peguei, fui, né? Aí eu peguei o PL aqui em Diara também. E se você sair amanhã e for para qualquer outro partido, a gente vai junto. Vamos esperar o tempo passar mais um pouco. Eu não sei se você sabe, mas o PL já passou para o Wilder. O Wilder, ele é o presidente. Então, bom, vamos esperar o tempo passar. Eu acho que eu estava conversando até com o Devani vindo para cá. Tem alguns fatos, alguns externos e outros internos assim da minha vida que vão acontecer nas próximas semanas e que vão determinar muita coisa. Um deles, por exemplo, externo, público, é o retorno do presidente Bolsonaro para o Brasil. Espero que aconteça. É um fato que vai mudar a configuração de tudo. Eu acho assim, no próprio PL e tal. Então, tem outros fatos que vão acontecer, vão determinar. Agora, o mais importante é que a direita continue unida. A gente não precisa pensar todo mundo exatamente igual. A gente pode ter prioridades diferentes. Vai ter gente que é da direita e vai querer, porque estudou, porque se dedicou mais, porque militou nessa área, vai querer trabalhar com segurança pública. Vai ter gente que é da direita e vai querer se voltar mais para a área econômica. Tem gente que vai querer se voltar mais para a defesa do agronegócio, vai querer se voltar para as pautas de costume, para defender a vida, para ser contra o aborto, para ser contra a linguagem neutra, para ser a favor da família. Vai ter gente que vai ser um pouquinho de tudo. E é natural, é normal. Se nós tivermos pessoas, quanto mais especializações melhor vão ser as defesas dos temas. É um cara que é especialista no agronegócio, é um bom político. PL, no Republicanos, no Novo, o PP, que já disse que vai fazer oposição ao governo. Nós tivemos um bom especialista em segurança, alguém estudioso dos temas aí, do defesa da vida, né, da luta contra o aborto, da luta contra o desenvolvimento dos direitos reprodutivos e tudo mais. Quanto mais pessoas especializadas e mais palestrantes e mais influenciadores, mais unidos nós vamos estar, mais conscientes. Então, eu estou nessa fase agora de positivo de expectativa. Como eu já vi o Bolsonaro também, desde que eu comecei a
entrar para a política e acompanhá-lo presencialmente desde 2015, né, com ele ao lado dele, e vi ele já, assim, questão nunca é partidária, são as ideias, os valores. Estou muito tranquilo. E depois também que o Tarcísio tratou por outro partido, está se arraigando lá cada vez mais. Eu acho que isso, porque nós temos que ter uma cabeça dentro do espectro da direita, mais flexível, de abarcar o máximo de trazer o máximo de... Talvez se a gente tivesse sido mais... Isso é uma meia-culpa nossa, de todos nós. Não de todos nós. Se a direita tivesse sido mais abrangente, mais ampla, nós teríamos conseguido trazer mais gente do centro. Tem pessoas do centro, da minha família, pessoas mais próximas do meu grupo, por exemplo, que não votaram no Bolsonaro porque estava chateadinho por causa de uma... Por mais que eu falasse, cara, senta aqui. Isso aconteceu Olha muito. só, cara, isso aqui... isso aqui é dentro de tudo que o governo fez, tudo que o presidente fez. Meu irmão, esquece isso, cara. Pensa no que o outro governo vai fazer, eles vão desfazer tudo. E o cara ficava pegando aquele único detalhe, e esse detalhe tirou. E eu tenho andado pelo Goiás, tenho andado pelo Brasil, e visto que isso se repetiu em muitas pessoas. Então, a gente agora tem que identificar as mágoas. Doutrinação cravada. E começar a combater no bom sentido, a se aproximar da pessoa que não votou. Falar, meu amigo, é isso que você quer? Esse governo que está aí? Com essas atitudes? Prometeu um salário mínimo de 1.400, deu de 1.320, prometeu que ia isentar o imposto de renda até a faixa de isenção até 5.000, foi até 1.600 e pouco. Vai reonerar os combustíveis agora, colocou 37 ministérios. Esse é o governo que você quer? Você deixou de votar, às vezes, no Bolsonaro por causa de uma coinha e agora está tendo todo um reflexo negativo na economia. Então, assim, nós temos que ser agora estratégicos, a oposição, estratégica de maneira que a gente consiga. E uma coisa que eu notei, Major, que a gente pode colocar nessa estratégia para começar a trabalhar nos municípios, é que tem alguns bolsonaristas, a gente pode falar que é os raiz, que são os mais agressivos. Nessas as visitas que eu fiz aí, nesse decorrer desse tempo, eu notei que teve muitas pessoas que não votou no Bolsonaro, não foi por causa do Bolsonaro, foi por causa daquele cara que é chato, tipo um flamenguista, sabe? Tem um flamenguista que é chato demais. Por exemplo, eu era corintiano, né? Hoje eu não sou mais. Mas quando eu decidi ser corintiano, eu fui porque minha família tinha flamenguista demais e eles eram muito enjoados. Então, não foi por causa do Flamengo, foi por causa dos flamenguistas. E tem gente que não votou no Bolsonaro, nem tanto foi por causa do Bolsonaro, foi por causa do pessoal que apoia ele, que você é burro, você tem que comer capim, que você tem que comer não sei o quê. Então, tipo assim, igual uma atitude que a direita faz que eu não concordo, é zombar, por exemplo. Não sei o que faz o L, não sei o que faz o L. Poxa, se é um cristão que defende os princípios cristãos, para de querer jogar na cara, de fazer essas coisinhas, porque é as mesmas atitudes que a esquerda faz, às vezes, a direita usa aquelas mesmas táticas de storytelling ali e usa. Só que só muda, às vezes coloca até Deus ali na frente, ali, a religião, para acessar a caixa com alguma coisa. Eu acho feio isso que a coisa que a direita faz, não concordo, tanto é que eu nunca cheguei num petista e cheguei nele e falei assim, você é muito burro, você tem que comer capim. Eu nunca fiz isso. Prova disso que nos votos que você teve aqui em Diara, que você teve muito voto de petista aqui em Diara. O pessoal não votou no Bolsonaro, mas votaram em você, porque a gente tem uma aproximação melhor. Mas não votaram no Bolsonaro por causa das pessoas que xingam eles, a pessoa tomou ódio daquela pessoa. Então essa aí é uma das estratégias que a gente pode começar a trabalhar. Major, para manter o grupo, o que você pensa em fazer para você manter esse grupo hoje que você tem, essa base sua? Bom, essa viagem faz parte dessa manutenção do contato, né? Claro, eu nunca mudei o meu celular desde... Então, eu tenho ligado, tenho feito contato com fazer agora reuniões virtuais também. Lembra que durante a campanha a gente fez virtuais horas, fizemos lideranças de várias cidades, vamos retomar isso. E o máximo possível que eu puder estar presente, acho que isso essa faz a diferença, né? Ir até a cidade, conversar com a pessoa. É o que eu vou fazer. Eu vou para... Vamos terminar lá em Ânia Badiânia no domingo, dia 12. O máximo que eu puder fazer.
no interior de Goiás. Então, conversando com apoiadores que apoiaram em 2018 e também em 2000. Major, eu até lembrei, você falou do Tarcísio aqui, lembrei do negócio que aconteceu aquele dia lá em Anápolis. Aí acabou o evento lá, aí o cerimonialista pegou e falou assim, quem quiser tirar uma foto aqui com o pessoal. Aí eu peguei e subi, né? Só que era pra subir só prefeito, né? Aí as autoridades aqui, eu falei, rapaz, eu sou autoridade máxima no que eu faço, eu vou subir. Peguei e subi, né? Aí tava o Major de cá e o Tarcísio. Aí eu entrei no meio dos dois aqui, a gente começou a conversar ali e tal. Os prefeitos do lado ficou meio sério ali, e a gente conversando, e tava rindo ali, nós três ali. E o fotógrafo que eu levei daqui de Diara pra lá não tirou uma foto minha. Eu fiquei chateado demais. O Guilherme. Não, pois é. Major, agora a gente está chegando por fim aqui. Tem algumas perguntas aqui que no Instagram você sabe como é que é. Às vezes o pessoal pergunta mesmo. Como você equilibra a sua vida pessoal com a sua vida profissional? A gente acompanhar aqui a vida desse camarada aqui, né? Você viu até que ele tá mais esbelto? Você viu que ele perdeu um peso? O bicho tá sequinho, só no shape. Mas vocês estão querendo acabar comigo? Pô, chegou aqui, tinha um café do outro mundo aqui. E aí eu peguei um só. Aí já me olharam, pô, cara, vai comer só isso? Tá bom. Mas, daqui a pouco chegou um prato de um biscoito frito na hora. Eu falei, pô, era difícil de resistir. Mas eu espero que eu não ganhe de volta. Eu perdi 12 quilos, né? Novembro. Eu quero perder mais, quero voltar a correr, nadar, tudo mais. É importante. Saúde. Né? Major, no final do dia, naquela época, seu pé já estava pegando fogo, né? Mas eu acho que a campanha de geral, para mim, foi mais... esgotou fisicamente das campanhas. Agora me esgotou. Psicologicamente, cognitivamente também, né? 5 debates, mais 10 sabatinas. Gostava muito. Desgastante. Foi uma experiência bacana também. Teve 3 perguntas aqui que eu vou resumir numa só. A vida pessoal, a vida profissional. Quais são os seus hobbies sem ser política? Você faz o quê para manter esse corpinho? Esse corpinho de bola, né? Corpinho de bola. Não, mas agora eu tô mais esperto. Bom, eu vou dizer que equilibrar a vida profissional com a pessoal tá bem complexo. Principalmente por causa da administração do tempo. Para eu poder sair e viajar, eu preciso trabalhar mais, basicamente, há mais tempo na cama. Ter banco de horas para sair. Então, quando eu estou em Brasília, então eu acabo ficando muito na cama. Eu fico muito na cama para poder não estar em Brasília. Então, lógico, converso muito. A Flávia sempre me apoia. O povo falou aqui que ela é uma santa. Para poder estar comigo. Eu me dei muito bem quando eu casei. Ela, eu não sei. Mas eu tenho certeza que... Ela orou muito, né? Para mim foi um ótimo negócio. Para ela, não dá dúvida. Mas ela sempre me apoiou, me ajudou muito na vida inteira. Me apoiou. Quando a gente casou, ela não era juíza. Dei ela estudar, fazer o... Depois ela... E depois ela... ao longo da vida me ajudou, quando eu estava na carreira. Depois decidi fazer direito muito por ela também. 12 em 12 anos, só abre uma vaga. Então, se eu não passasse em primeiro lugar do Brasil, eu não iria. É um dos melhores, se não for o melhor concurso do país. Muito bem remunerado, muito bem. E ela teve uma participação grande no apoiar para eu passar. E agora também, é lógico que eu dedicado horas aí de conversas. Saber que a gente construiu até agora politicamente, meio milhão de votos. Uma luta imensa. É muito difícil chegar num patamar. Todo esforço. E a apresentação de projetos de lei, presidentes parlamentares, e eventos, trazendo o presidente para cá, trazendo o Estado. Tudo isso não pode jogar fora. Então, eu tenho conversado com ela na medida... É difícil conciliar. Agora, o meu hobby principal, o que eu mais gosto de fazer, além de viajar para as viagens espairecem, é pescar. Então... Bora marcar. Não, vamos marcar... Falando que eu comprei uma tralha nova aí agora, atrasado.
Devani é pescador de lago, gosta de pescar areia, não sei o que, mas nunca me convidou. Vamos ver se agora eu consigo lá pescar no A4. Mas meu hobby é pescar. Teve uma pergunta aqui que o camarada falou assim que você ficou em primeiro colocado no paraquedismo lá por causa da cabeça, que cada aerodinâmica, sabe? A gravidade, né? Favoreceu. Obrigado. Teve alguma missão especial aqui que colocaram aqui da Costa do Marfim? Esse é o Devani que fez esse comentário aí, foi não? Foi não. Costa do Marfim. Então, gente, é porque tem coisa que é estratégica que não pode contar, né? Mas o que aconteceu lá, eles colocaram aqui duas histórias aqui, na Costa do Marfim, uma missão e uma nos Estados Unidos, de confundir, você levou uma bronca para tomar uma cerveja confundindo com... Ah, não, essa foi na Costa do Marfim também. Eu tive 2 missões na África, né, na Costa do Marfim, quando eu estava no Exército. Uma de 7 meses, eu fui para lá numa operação de pronta resposta, acionado no sábado de manhã, e no domingo já estava lá na África, na Costa do Marfim, do Atlântico de Hércules, destacamento de forças especiais, para poder proteger a Embaixada do Brasil em Abidjan, que é a capital da Costa do Marfim. E nós ficamos lá, era para ficar 1 mês, e nós ficamos 7 meses. E até o 6º mês a gente não sabia quanto tempo iria ficar, podia ser 1 ano, 2 anos. Então foi uma missão muito gratificante de um lado, porque a gente estava protegendo os brasileiros e o embaixador do Brasil. Várias embaixadas, por causa do conflito que estava acontecendo lá, decidiram fechar, de vários países, mas a embaixada do Brasil lá na Costa do Marfim não fechou. Então essa foi uma missão muito bacana. A outra missão na Costa do Marfim que eu cumpri, e foi nesse contexto que teve o cara me confundir lá com o paquistanês, foi uma missão de paz da ONU. Eu fui observador militar da ONU na Costa do Marfim. Aí, nessa oportunidade, eu não fiquei na capital, fui para o interior do país, Borogô e Bonducu, 2 cidades diferentes, e fiquei 6 meses numa e 6 meses na outra. Peguei 5 malárias. Num desses livings aí... Será que foi porque caiu o cabelo, não? Olha aí, todo mundo gosta de zoar o careca, né? Os carecas são... Aí, numa das liberações que eu tive, né, nessa segunda missão na Costa do Marfim, eu estava lá no praia, uma liberação que teve, e estava com outros militares lá, era um final de semana, e eu pedi uma cerveja, estava bebendo a cerveja, e por causa da tonalidade da minha pele, lá na Costa do Marfim, tinha muitos militares do Paquistão, do Bangladesh, de outros países, onde a maioria são muçulmanos. Então, passou um grupo de militares assim, também estava uma paisana, era do Paquistão, e me viram com um copo de cerveja bebendo, e pensaram que eu fosse paquistanês, e foram em cima de mim, falando na língua deles, e me dando bronca, eu nitidamente me dando bronca, porque eu estava... Não, meu amigo, eu sou brasileiro, no Brasil a gente pode beber e tal. Então, mas aí, depois que eles perceberam, ficaram super sem graça, eles estão bem hábeis no trato, né? Eles tiram milhões de desculpas e tudo. Mas foi interessante essa. Eu coloquei um aqui, que essa aqui até foi eu mesmo, que achei interessante, é uma pergunta minha. Você comprou um software lá, ninguém estava te dando atenção lá para fazer o curso de operações especiais. Como é que foi essa história? Achei interessante essa parte. Esse aí foi no curso que eu fiz nos Estados Unidos, em 2011, eu fiz 7 meses lá. E era uma turma de 200 militares americanos e 20 estrangeiros. E eu era um dos estrangeiros, e essa turma de 220 ao todo, né, 200 americanos e 20 estrangeiros, era dividida em 10 salas de aula de 22, tendo 20 americanos e 2 estrangeiros. E na primeira metade do curso, o outro estrangeiro era da Arábia Saudita, na segunda metade o outro estrangeiro era do Paquistão. Na segunda metade era para aprender a fazer a guerra no nível de batalhão, aprender a comandar 700 homens na guerra, né? E com as experiências que eles tiveram no Iraque, no Afeganistão e todas as outras guerras que eles passaram. A Guerra Mundial, a Segunda, o Vietnã, Coreia e todas as outras. Então eles têm, lógico, são um exército, hoje em dia, um dos mais avançados do planeta. Para mim era uma honra estar lá representando o Brasil e também, lógico, aprendendo como eles fazem a guerra, planejam e tudo. Mas eles não passavam tudo para a gente, porque em alguns softwares, programas de computador, assim como o Brasil faz também, a gente
permite que militares estrangeiros venham fazer os nossos cursos, mas é claro que a gente não passa tudo para eles, porque tem coisas que são... Eles não passavam para mim, não passaram esse programa que pega uma carta, um mapa, e ele transforma o mapa em 3D. Então, o mapa normalmente tem as curvas de nível para poder representar as elevações, né, os morros, elevações que têm uma importância grande na guerra em si. E você representa esse mapa no plano, então você tem um tipo de representação, e eles pegavam esse mapa e transformavam em 3D, e os alunos americanos tinham esse software. E para eu poder fazer o planejamento melhor, comparável dos americanos, eu tinha que ter, mas eles não davam para mim. Então, na época, custava acho que uns $500, eu não ia fazer mais nada com esse programa. Quando eu voltasse para o Brasil, não era o programa que eu estava e tal. Mas eu falei, meu irmão, para eu poder ter um desempenho igual ou melhor que eles, eu tenho que comprar. Então eu fui lá e comprei. E eles não sabiam que tinha uma versão quase igual a deles, a que eles usavam, livre, à venda na internet. Né? E quando eu fiz o planejamento, que eu fui mostrar o planejamento para eles, com telas desse software, os caras ficaram bolados porque, pô, será que ele hackeou e baixou o site? Né? Baixou o software. Eu ia ficar preso lá mesmo. Major, aí, o pessoal aqui, a última pergunta que fizeram aqui, é de onde você tira essa motivação para enfrentar isso e tudo? Porque assim como, não na proporção do Bolsonaro, mas você também leva uma chacotada, né? O pessoal te desmotiva a fazer, porque uma coisa é fato, né? A pessoa, para ter a coragem que você teve de disputar uma eleição, sabendo que a probabilidade era menor, ser o improvável, né? Então, da onde que você tira isso? Como que você lida com isso? A sua forma espiritual de enfrentar essa vida? Bom, primeiro eu acho que assim, que Deus está protegendo e guiando todos nós. Tem essa crença muito, muito forte de que Deus está traçando os nossos... essa questão do improvável. Ao longo da vida, em vários momentos diferentes, eu fui testado em coisas que eu sei que estavam muito além do meu limite. Algumas vezes deu errado. A maior parte das vezes deu certo, muito mais por Deus estava do meu lado me guiando do que uma virtude qualquer minha. Né? Então eu me motivo. Primeiro que eu sei que a política, se os bons, se as pessoas de bem, bom coração, de boas intenções, não quiserem entrar para a política, os maus vão dominar. Os maus estão por aí, em todos os lugares. Se eles forem mais astutos, mais ousados, mais inteligentes, mais estratégicos que nós vamos ser dominados por eles. Então, todos nós temos uma responsabilidade de participar. Vai ter um processo político, 1 ano e meio de novo, municipal, que é muito mais visceral, muito mais, assim, carne e osso, né? As pessoas brigando, que é mais próximo. Mas é importante porque é a base para a construção do outro processo seguinte, que é das eleições gerais, para ele. Para ele. Então, convido a todos que nunca participaram, e participem, pô, é importante. Eu, depois de ter passado por um mandato de deputado federal, é lógico que é impossível que isso pouco, são 513, parece muito, mas se você raciocinar com... É muito, são muitas pessoas, poderia ser menos, mas... Pense que o Brasil tem 213 milhões de brasileiros. Tem 513 numa casa. Definem o destino dos outros 213 milhões. Tem 81 na outra. Então, assim, era importante que cada um de nós pudesse passar por essa... para ver a realidade do que é. Como são feitas as discussões, as decisões são tomadas. Decisões gravíssimas que vão impactar a vida de todo mundo. E uma passagem por lá modifica uma vida. Você que está assistindo aí, tem vontade de entrar, entre. A gente precisa de cada vez mais pessoas do bem na política. Major, foi um prazer receber você aqui no nosso podcast, né? Eu fico muito feliz. Aqui a minha família, você sabe que a gente trabalha junto aqui, a gente tem algo em comum, né? Que é querer fazer o bem. Eu lembro que eu fui acho que quando eu vi, sendo realmente o Vitor Hugo é uma pessoa que eu posso confiar. Você lembra que eu levei uma denúncia de 20 milhões lá em Uruaçu para você, lá na Câmara dos Vereadores? Você lembra disso? Tem lá atrás. Então, eu vi que o Átila deu total atenção. Quero mandar um abraço para o Átila também. O Devanir, que está aqui, são pessoas que
nos abraçaram aqui, abraçaram a nossa família. E esse local aqui, Major, você pode ter certeza que eu fiz esse local aqui estratégico, né? Porque aqui é o caminho de tudo. Você vai para Jandaia, Edéia, Dealina, você vai para Rio Verde, Jussara. Então você passa por aqui. Então toda vez que você for para esse lugar, você pode passar aqui, tomar um cafezinho com nós aqui. Fique à vontade. Você quer mandar um abraço pro pessoal que está nos assistindo aí até a hora dessa? Tá bom, quero agradecer a todos vocês. Você compartilhe o vídeo, comente. É sempre muito bom poder interagir com você. Agradecer a Fanny, que está na viagem. Fiel escudeiro, né? Fiel escudeiro aí. Subtenente do Exército Brasileiro. Pé preto, não é paraquedista. Temos que... nem todo mundo é perfeito. Tá certo. Para vocês que nos assistiram até aqui, meu muito obrigado. Fica com Deus e até a próxima.